a natureza do trabalho, do que significa trabalhar, vai mudar drasticamente. Eu acredito que a boa notícia é que não precisamos de novos métodos e técnicas para nada. Praticamente, não precisamos nem sair correndo atrás de soluções. Elas já estão na nossa cara, mas estamos incapacitados de percebê-las. Esse trecho aqui, é do livro A Inovação Holográfica, do Charles Bezerra. Ele é PhD em Inteligência Artificial, Teoria da Complexidade e Algoritmos Genéticos. Mas o que tudo isso quer dizer? Que ele mergulhou fundo nas teorias, mas nada disso diz sobre o ser humano complexo que o Charles é. E se você sente que você está preso na sua forma engessada de pensar, é o Charles que vai te conduzir numa jornada de redescoberta. Pela sociedade, pela quantidade de crises, pelo tipo de vida, da dinamismo que a gente está vivendo, a gente tem dado pouco valor a essa capacidade de só escuta a história. Vai, termina a história. Deixa eu ver onde você quer chegar para tentar te entender. Não importa se a história é dele, não importa se a história é nem verdade, não importa. Se ela mexe, te causa esse efeito, que eu acho que é um efeito que a gente busca, que é o único método de transformação cognitiva ou de provocação que funciona, que é o que Sócrates fazia, chama-se provocar. Eu não consigo ensinar nada a ninguém, né? Você aprende quando você quer. A questão é, o máximo que um pode fazer, se quer ajudar ou chacoalhar um pouco, é via uma provocação. E a provocação-chave disso são perguntas. A gente reclama do trânsito, mas nunca se vê como parte dele. Quer inovar, mas sempre segue os mesmos padrões. Vive buscando controle quando a resposta está no fluxo. O Charles falou sobre isso e muito mais. Ele explicou por que algumas empresas inovam e outras só repetem o passado. E a gente falou também do porquê que a inteligência artificial não é o problema, mas sim a nossa visão, essa falta de visão para esse futuro que nos cerca. E as histórias? Ah, sim, as histórias. A gente falou de histórias. Elas transformam muito mais do que os dados. E é isso que o Charles aprendeu direto da fonte. Sabe com quem? Ariano Suassuna. E o Ariano fazia isso magicamente, na coisa, as sacadas que ele tinha. Então, é um jeito e o valor da história. O ser humano não... A gente não foi configurado para lógica, a gente foi configurado para histórias. E aí, curtiu essa introdução? Então se ajeita aí, se prepara para a conversa, mas um aviso, você vai sair desse episódio com mais perguntas do que respostas. E talvez esse seja o melhor caminho para a inovação de verdade. Senhoras e senhores, Charles Bezerra, no 5º Dia Útil podcast da Carreira Miller, muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês, um prazer estar aqui. Prazer mesmo. Espero que possa, contribuir e responder aí as curiosidades que a gente possa trocar. Eu não tenho dúvida disso, Charles. Você sabe que a gente falando de ancestralidade ali, que acho que é um tema que a gente, de alguma forma ou de outra, eu quero que ele venha de novo mesmo, porque você já fez esse teste. Tava dizendo que minha irmã fez e encontrou o pai do marido dela. Uma história muito maluca, assim. Tipo, você fala, caramba, como pode? Mas as múltiplas conexões que há, né? Uhum. Fora essas conexões que acontecem por... genética, tem aquelas também que acontecem por amizades. Uhum. A tua irmã, a Carmita, chegou um dia, eu estava num evento em São Paulo, me presta esse livro aqui. Eu comprei o teu livro do digital, confesso que não é o meu modelo ideal, mas é o que deu velocidade. Sua irmã estava no evento comigo, ela sentou do meu lado. Querida Carmita, um abraço para você, porque ela tem um papel muito importante na minha caminhada, assim, né? Não sei se hoje vai dar tempo de falar disso. Mas ela estava com esse livro na bolsa, ela pegou o livro e falou assim, do jeito que eu vou fazer agora, tá? Lê esse livro aí. É óbvio que você não vai conseguir ler tudo, mas, por favor, lê um pouco. Aí eu peguei o livro. Deixa eu ler. Aí eu peguei, li um resumo aqui atrás, li um pouquinho sobre você, e aí comecei na sinopse e disse assim, pô, maneiro autor, hein? Você não... Tipo, sei lá, você conhece ele? Tipo, você... Aí ela falou assim, meu irmão. Pode deixar que eu vou conectar vocês. E eis que está aqui o homem. Charles, você fez uma coisa no livro que eu achei fantástica. Reconhece esses 3 círculos aqui? Esse é o meu. Não interessa o meu. A audiência não quer saber. Quer saber do seu. Quem é você com base nesse formato? Conta desse formato e me diga o que é que no passado fundamentou quem é esse cara que está aqui hoje e quais são as coisas que você está olhando que vão dar novos alicerces, assim, cara. Acho que talvez contextualizar. Não, né? ele vai, eu quero que... Tá na mão do Charles agora. Eu acho que, assim, para começar um pouco da essência, venho de uma família, assim, bastante simples, no interior de Pernambuco. E aí,
um pai ex-militar que a vida dele foi tentar sair daquela realidade via a educação. Então, o aprendizado foi... Então, ele foi para a vida militar para ter a chance de aprender. E aí, depois de um tempo na vida militar, muito empreendedor e tal, saiu e criou uma escola num bairro simples, pobre, em Recife. A escola cresceu e eu venho desse contexto, assim, de uma mãe professora e um pai ex-militar. Então, filho, assim, mais velho, e tive que estudava muito, gostava. Então há uma curiosidade, há também uma coisa pessoal tua, que você nasce com ela, né? Uma coisa, quase que uma doença, uma patologia de excesso de curiosidade. Então eu sempre fui muito curioso. E aí comecei, eu acho, pelas artes, estudando um pouco. Minha formação original é Product Design, a parte de desenho industrial. E eu acho que comecei a estudar geometria, arte, então me interessar por essas coisas, pela estética, pelo belo. O que é isso? Que natureza é essa? Onde é que está? Onde é que mora a beleza? Né? Onde é que está? Então isso me instigou muito. Mas depois fui para a parte mais processos, engenharia e computação mais avançada. Trabalhei com uma área da inteligência artificial chamada algoritmos genéticos. E aí fui para o Sul fazer mestrado, fui para os Estados Unidos fazer um PhD, e aí lá abriu muito a minha cabeça. Então eu tive bons recursos, ou seja, oportunidades de aprender, era muito curioso e tive a sorte e o prazer de ter bons influenciadores na minha vida, professores e tal. Então essa meio que é a origem, ainda tá em mim, ela, assim, eu acho que ler fez a diferença e faz ainda hoje na minha vida. Então essa é a minha academia, sabe, diária de leitura. A qualidade que você lê, então assim, ao mesmo tempo que você lê muito, você faz escolhas e para ir profundo tem uma arte do que ignora também, do que você deixa de lado, né? Então eu talvez tenha me especializado em algumas coisas mais e fui mais profundo. Então eu acho que o interesse, uma personalidade de gostar de profundidade, de estar na profundidade das coisas. Acho que essa é uma característica. O que você ignorou que você acha que hoje daria para trazer de volta para a pauta? Porque lá não era prioridade. Eu tenho trazido. Eu acho que eu ignorei coisas mais de outra natureza, literárias, por exemplo, poesia. Então eu fui para a ciência, fui para a filosofia da ciência, ou seja, o fato de fazer um PhD, você se interessa em um grau de profundidade. O PH vem do philosopher, né? Philosopher doctor. Muita gente diz que sabe que é PhD, mas faz um doutorado. O doutorado é um tipo de PhD, o PhD é um tipo de doutorado, mas o PhD atinge uma camada filosófica. E essa camada, ela é de outra natureza, ela tem um grau de abstração mais profundo ali. E eu me apaixonei por isso. Então, acho que essa com um tipo de qualidade. Ignorar foi ignorar talvez poesia, algumas coisas da literatura. Eu fui para a filosofia da ciência, fui para a lógica pesada, fui para a física quântica. Então eu fui pegando uma cachaça mais e mais forte, sabe? Acho que foi por ali. Mas eu acho que uma marca disso tudo são boas influências que a gente faz. Eu escolhia onde eu ia matar essa minha sede por conhecimento, ou pelo menos beber, não pelo lugar que eu ia, mas com quem eu ia, quem ia interagir, com quem eu ia interagir. Então sempre foi, as escolhas foram que eu pude fazer, umas você faz consciente e outras acontecem, né? Na vida nada é tão planejado. Então, mas eu acho que as escolhas que eu fiz foram baseadas em com quem eu vou estar interagindo e me ajudando a ampliar o meu entendimento da realidade. Que essa aqui é a grande... Como é que você consegue entender o que está acontecendo no mundo físico, no mundo concreto, assim, mas no mundo também subjetivo. E aí você estuda muito, quando chega nas ciências profundas, você vê que o que a gente percebe como realidade é uma versão e tem várias outras coisas acontecendo ao mesmo tempo ali, tem várias perspectivas de realidade e como que você integra elas. Então, quanto mais a gente integrar essas percepções, maior o nosso entendimento da realidade. Então é isso que eu tento ir fazendo. E hoje, cara, tentando provocar mentes, organizações a pensar. Eu me especializei muito na área de teoria da complexidade, sistemas complexos adaptativos, que são sistemas não mecânicos, não cartesianos, como é a vida complexa. Então
como operar em ambientes de complexidade. Então, a gente brinca que, sei lá, uma máquina, um computador, um celular é complicado, mas um ser humano é complexo. Então, assim, como é que a gente... educar filho é complexo, um relacionamento é complexo. E o complexo tem naturezas diferentes do complicado. E aí eu fui nisso, trazendo isso para pensar o futuro, para ajudar organizações a pensar a inovação e como se diferenciar. E às vezes o se diferenciar está dentro de você na originalidade que você tem. Você já tem um resgate e buscar a tua própria originalidade. Então é nessa busca que a gente fica navegando aí e provocando pessoas e tentando trazer um jeito de pensar diferente, original, profundo. Eu tenho uma curiosidade, assim, pode ser que seja de mais pessoas também que estão ouvindo, assim, porque a gente tem um pensamento muito binário, assim, por exemplo, de humanas e exatas. E aí, quando você me diz que você foi estudar filosofia da ciência, que você entrou em aspectos pesados, assim, de física e tal, me parece muito que isso é no pensamento binário, um lado exato, né, de toda a construção de conhecimento. Mas é quando você fala que quando chega no extremo dessa exatidão, se dá para falar assim, no extremo desse mundo das exatas, aí tem filosofia que parece que é de humanas, então, assim, não faz sentido mesmo esse pensamento, a separação de mundo, de exatas e humanas? Essas divisões são foram nós que criamos e, às vezes, elas tá lá, né? Chega um ponto que você vai profundo na ciência, talvez tenha uma arte ali por trás, o que é quase que é o mesmo ingrediente que um chefe de cozinha quando faz uma coisa nova, um prato. Então, tem arte na ciência, tem ciência na arte, como que a gente interage tudo isso. Essas divisões são artificiais, muitas delas. E eu brinco que eu não sei mais o que eu sou, estudei muitas coisas, não sei mais o que eu sou, não consigo descrever muito o que eu faço e nem posso mostrar o que eu fiz, que é confidencial. Então, vivo naquele estado completamente vagando, assim, mas tentando ajudar organizações a entender o sistema que elas estão, ver como os indivíduos têm consciência de que as ações deles alteram o sistema organizacional. Então, eu vivo nesse mundo organizacional e ajudo empresas a pensar o futuro. Então, quando eu te pergunto o que você faz, a resposta é assim, não é com drogas. É tipo assim, né? É quase isso. Quase isso. Quase isso, por outro meio. Você sabe que eu tive um professor, Cláudio, um cara fantástico, assim, porque, inclusive, me lembrei muito dele essa semana por voltar a estudar finanças e contabilidade, mas ele era um cara do mundo corporativo que se desgastou com o corporativo e veio para academia e falou, é aqui que eu me realizo. Você é um cara que se realizou na academia e está no corporativo agora. Bom, existe... e agora eu vou ser franco, assim, você pode falar assim, pô, existe um interesse genuíno, óbvio, a gente precisa gerar recursos com o que você conhece. Esse limbo, na verdade, esse momento em que você está, de muita coisa que você sabe, mas algumas que eu não posso falar, e na verdade, quem eu sou diante de tudo que eu vi e as voltas que eu dei, o corporativo é um meio de gerar recursos ou você acha que é um meio de transformar a sociedade, talvez? Como que você... Eu acho que tem as duas coisas, mas eu acho que é um meio muito de transformar a sociedade, porque o processo de educação, ele tenta levar as pessoas e vai preparando as pessoas, e as pessoas trabalham, e elas têm as organizações, trabalham nas organizações que a gente está vivendo momentos históricos. A realidade vai mudar muito drasticamente em muito pouco tempo. Está mudando já. Então, pela primeira vez, ter inteligências artificiais capazes de chegar no nível que a gente está chegando e superar o ser humano já em várias áreas. Então, assim, a natureza do trabalho, do que significa trabalhar, vai mudar drasticamente. Então, eu tento acompanhar esse processo. Eu acho que é um locus, a organização, um locus muito interessante para cuidar das pessoas, para ajudar a ampliar a consciência, para trazer soluções mais estratégicas, mais snipers e mais precisas, assim, com menos energia. Eu sou muito preguiçoso também, no sentido de tem que ter uma maneira de sair da lógica, você falou binária, sim, binária, e automática, de que eu preciso de mais para ter mais, que precisa fazer mais coisa, então precisa de mais gente. Eu preciso fazer algo com melhor qualidade, então vai demorar mais, precisa mais tempo. Se eu preciso ter um grande impacto, preciso ter um grande investimento. Essa mecânica de eu preciso de mais para ter mais funciona porque é complicado, viu? Mas para o complexo dá para subverter isso. Existem teorias
caos e sistemas adaptativos, que não é verdade. Assim, a gente pode subverter, depende da maneira que eu penso. Eu posso fazer mais coisa com menos gente, posso fazer melhor qualidade em menos tempo, mais rápido e mais divertido, depende de como eu opero. Então, assim, como encontrar caminhos alternativos sem estar rígido, prescrito, com a percepção de mundo tão estática. Assim, as coisas estão totalmente fluidas. Então, tem uma filosofia de fluxos e não uma filosofia de objeto. A gente criou um mundo orientado a objeto. Tem uma linguagem que a computação usa muito, que é como descreve o mundo orientado a objeto. Tem o carro, e o carro tem propriedades, acelera, freia. Isso é orientação a objeto. Alguém, o menino, está olhando a menina, ou a menina está olhando o menino. No fluxo, na linguagem de fluxo, no processo de pensar essa dinâmica como em fluxo constante, não tem a menina tá olhando o menino, tem observação tá acontecendo. É quase como o Yoda falaria, entendeu? A linguagem é uma linguagem de fluxo, é uma linguagem meio Jedi de que ele entende o campo, o que está acontecendo no campo, na superfície. Então, vamos, você quer comentar algo? Não, eu só ia perguntar se você descansa. Com tudo que você sabe, eu fico pensando, né? Você consegue assistir uma série, um filme, alguma coisa e não ficar com a sua mente... Tem um pouco, a ficção é outra. Você falou o que é que eu ignoro. Eu ignorei muito a ficção. Eu fui para não ficção. Eu fui para tentar estudar as coisas da não ficção. Mas assim, e também quando você estuda muito, você descobre quão ignorante você é. Então eu não tenho mínimo acho que eu sei nada. Eu tenho certeza que eu não sei de nada. Então assim, sou inteligente o suficiente para saber quanto ignorante eu sou. Então eu acho que o verdadeiro caminho de busca pelo conhecimento, ele te deixa logo... A primeira lição é que, olha, quanto você não sabe. Então, eu tenho dificuldade de assistir alguma coisa, porque no filme eu estou vendo, poxa, houve um roteirista que escreveu essa frase e o diretor está dando uma close agora, a câmera, tem um cara da câmera. Então, assim, está tudo presente, eu fico tentando... me afastar de tantas informações para poder prestar atenção na história, mas às vezes tenho dificuldade. Não é todo filme que me capta a minha... Uma coisa que eu consigo me liberar mentalmente assim é quando eu estou jogando futebol. Então isso, a mente... Aí você está... Estou só na bola ali, eu estou, sabe assim. Então tem pouco... Ou conversando com amigos, assim, eu estou... E é uma questão de presença, né? Eu acho que de um tempo recente para cá, eu tenho naturalmente estado mais presente. E eu tive uma dificuldade muito grande, parece bobo isso, estar no presente, mas para quem trabalhou com vários desses fatores e ajuda a empresa no futuro, eu sempre vivia no futuro. Então, como criança, eu estava sempre no futuro, estava pensando no ontem, eu estava pouco no hoje, eu estava sempre pensando o que ia acontecer. Então, isso não é legal assim, muito para você, acho que para a tua tranquilidade. Então, eu depois de apanhar algumas coisas, eu tive que voltar e hoje eu me dedico muito a só estar presente, sem mais nada, sabe? Não precisa planejar a coisa, tá? Naturalmente, confia no fluxo. Então é um estágio eu acho que, sabe, o faixa preta que ele não é quem decora todas as posições ou coisa desse tipo, mas é alguém que passou por todo esse estágio, mas está pronto para qualquer coisa, para o que der e vier. Então eu estou ficando nesse lugar de não preciso vir com um pré-plano muito, deixa acontecer. A música deixa acontecer naturalmente. Você sabe que você me faz viajar nesse ponto aqui, pensando, né? Eu já participei de alguns workshops de palhaçaria e inclusive trouxe um para dentro da carreira. Ano passado, que eu não sei se foi um choque ou se foi algo de bom que eu fiz às pessoas, mas eu acho que sim, o final é que no fim saiu. O palhaço, ele tem esse poder de estar agora. A arte, o teatro tem essa condição. Que a mesma coisa que o futebol fez contigo é quando você está encenando, nada mais. E aí eu pergunto, onde é isso entre o fluxo e a análise do objeto? Porque quando você está viajando num filme, você está pensando que o roteirista escreveu aquilo, ele tinha uma intenção, ou ele quer movimentar, qual é o arquétipo que está por trás. E nisso tudo, o diálogo já se foi e talvez você fale, caramba, peraí, deixa eu voltar ali agora, né? Porque eu não sei se de alguma forma, como é que a gente consegue estar ali sem pensar nisso?
E o quão bom ou ruim isso é, de que ponto? Na arte, na dança, no teatro ou no futebol, isso é muito importante que seja ali. Se o Messi ficar pensando demais sobre a lógica do futebol, etc., ele não vai fazer a arte que ele faz. Isso. Mas existe um momento em que a gente tem que fazer isso. Qual é o momento que eu tenho que voltar para esse mundo? Esse mundo é quando eu estou na empresa, que eu também tenho que entregar e fazer um resultado? Porque no fundo é isso. Se eu começar a ficar pensando demais sobre algumas coisas, onde está a produção? Mas quando eu vou para o acadêmico é a mesma coisa. Se ele não conseguir desenvolver o artigo, se ele não conseguir botar aquilo em algo que alguém possa captar. Monetizar talvez, mas eu acho que é captar, porque de fato alguém precisa entender a explosão de coisa que está na mente desse cara em alguma coisa, como o teu livro. Isso é tanto assim porque as pessoas falam assim, ih, tá filosofando já. As pessoas jogam no campo da filosofia, algo que de fato não é, né? Quando às vezes querem fazer uma crítica, né? Poxa, você é filosófico demais. Poxa, eu aceito como elogio, a pessoa está achando que é uma crítica. Filosófico é bom. Mas eu entendo a tua colocação bem interessante. Eu acho que é uma boa... E depois de muito rodar, eu acho, de investigar e estudar esse processo, que eu achava que era meu intelecto que tinha a força de planejar tudo e fazer toda essa estratégia, o conceber, essa conjectura do que vai ser. Eu escrevi alguns livros e tal, e nesse processo também eu descobri que não era o intelecto. Apesar de ter as ferramentas para usar intelectuais e estratégicas, o que seja, da lógica, do conhecimento, do racional, da história, tem algo mais sutil por trás, que é que emoção eu quero causar quando um artista, ele lida com a camada do sentir e uma camada da experiência que está ali. Então, eu comecei a exercitar isso. Então, ao escrever um livro, eu não escrevia que conteúdo eu quero colocar. Então, não era menos a estrutura do conteúdo, mas primeiro vem que emoção eu estou sentindo e eu quero transmitir. Então, que é a arte. Bertrand Russell dizia que a arte é a apropriação de um sentido para a comunicação de uma emoção. Essa é uma das fantásticas definições de arte. Então, arte de um sentido. Pode ser que você vai comer alguma coisa, deu paladar, teve um chefe que fez uma coisa ali que atingiu uma camada artística, de arte. Ele te emocionou através de um sentido teu. Ele te apropriou, capturou um sentido da música, então várias expressões artísticas. Então, eu acredito que é isso, o sentir e algo que é sutil e intuitivo e inconsciente está muito associado a isso, e isso orienta o consciente, a razão, o racional. E eu demorei muito para tocar a música dessa forma, sabe? Você aprende as notas do intelecto, as notas, mas quando você se deixa, como o Bill Evans, um jazzista, dizia isso, ele sabia tudo, ele demora anos para esquecer tudo e só entrar no fluxo de novo, entrar no fluxo e apenas sentir a música e tocar a música, principalmente no jazz, a improvisação, tudo, ele tem que entrar no espírito. Então, eu hoje tenho feito um exercício de apenas deixar eu ser um instrumento dessa coisa maior que eu de vez em quando tenho um glimpse, um acesso, mas é muito sutil. Então eu estou interessado no sutil após percorrer muita coisa do racional, achar que minha razão, que as lógicas iam resolver tudo. Eu vi que eu precisava de algo mais. Então eu tenho navegado por aí. Você sabe que eu fico pensando muito nisso, assim, e como eu sou um cara meio bagunçado nessa linha, porque eu não sou um cara muito lógico, né? A gente estava falando ali antes. Tem um jeito de perceber as coisas diferentes. O João, que é um amigo, e é inclusive o marido da Fê, um dia nós fomos fazer uma palestra juntos e a gente falou assim, cara, vamos lá, eu vou por esse lado, você vai por esse lado. Aí eu mostrei pra ele qual era a minha estrutura lógica. Quando ele olhou pro meu material, que inclusive tá aqui, ele falou assim, cara, sua cabeça é uma bagunça, tipo, vamos fazer um negócio aqui, vamos botar direito esse negócio? Eu falei, cara, peraí, não é uma bagunça, eu me entendo nesse negócio, brincadeiras à parte, mas eu tive a oportunidade de conhecer um autor
Saul Randazzo em 2012, porque eu fui fazer um curso dentro do meu passado, na minha listinha, tá aqui. Isso seria se fosse... E o curso se chamava Criação Emocional, na SPN. SPM. SPN é Esportes. E SPM São Paulo. E o professor, ele me levou a entender esse tipo de coisa, dizendo... Até o que o Kahneman disse, ele usava o Ariely e tal. A gente se acha racional, mas no fundo o valor emocional que tem nas coisas tem uma capacidade de plantar um grãozinho dentro do teu inconsciente e você muitas vezes não consegue nem mais acessar aquilo para dar um jeito. Então alguém coloca alguma coisa em você tá num modus operandi que você não consegue fazer essa autocrítica e até se complica por causa disso, né? As pessoas usam pro mal isso também. Mas as emoções sempre foram algo assim que eu falei, cara, talvez esse seja um caminho. Isso foi 2012. 2013 eu deixei uma empresa, uma multinacional, assim, num trabalho que à vista de todos é um negócio super garantido, tudo mais, e vim para um risco de uma consultoria, de remuneração. E quando eu cheguei aqui, com vários consultores e tudo mais, eu vim fazer o brand book, trabalhar a marca, e a minha proposta final foi que a gente trabalhasse a marca num nível emocional, e eles meio que falaram, você tá louco? Que emocional? Tipo, cara, na boa, cara. Nós precisamos fazer cálculo, aqui é pesquisa, aqui é estatística, meu amigo, sabe? Porque, cara, mas acho que tem a condição. Porque se de fato a gente conseguir construir as coisas assim, nós vamos conseguir nos posicionar de uma forma diferente. Todo mundo faz desse jeito, e durante a leitura que eu nesse livro, em muitos momentos você diz assim, cara, vamos trazer um novo modelo de pensar aqui. Todo mundo acha que o trânsito atrapalha, e você diz, você é o trânsito. Pum! Epa, peraí, eu não tinha pensado sobre isso. E aí você coloca uma outra citação muito interessante no livro, dizendo, ninguém deixa um passar o outro. Até que um dia um benevolente lá disse assim, eu agora vou segurar, o sujeito deu seta, eu vou segurar. De repente ele começa a entender que o fluxo se alivia, porque ele abre as portas e parece que eu estou perdendo, mas não, eu estou dando fluxo. Bum! Diante desse mundo das emoções, você conheceu um cara que eu acho que lidou disso de uma forma fantástica, e muito do que eu vejo deles, infelizmente, são só reels e pedacinhos, que é o Ariano Suassuna. Porque, de fato, eu acho que ele entendeu um jeito de transmitir algo extremamente complexo e profundo, contando uma história. E o storytelling tem essa conexão. Eu volto lá no início do círculo, quem foi o Ariano Suassuna na tua caminhada e quantas histórias você carrega para agora ressignificar muito disso? Tem várias. Assim, Ariano teve uma influência muito forte. Foi o meu primeiro ano de universidade e eu tive o prazer, a honra de ter sido, quando eu falei de vários influenciadores, Ariano foi um deles, assim, marcante, muito. E ele era um filósofo, na verdade, disfarçado de escritor, no meu ver, porque era um grau de profundidade filosófica, disciplinas como estética ou história do teatro, coisas desse tipo. Então, assim, entender que camada de profundidade. Ele tinha isso que você estava falando, desse uau, me jogou para outro, e no humor dele, ele usa muito isso, o storytelling dele, ele vai, ele usa o humor para, de repente, ele tipo, você tem esse efeito do palhaço, de surpresa, de dizer uau, ele preparou e quebrou uma lógica mecânica que eu estava. Então eu acho que quando você dá esse salto, ele pode acontecer de diversas formas. O caos o caos não é a falta de ordem. O caos é quando você tem uma ordem tão sutil que você não percebe ela. Então o teu jeito de dar palestra, coisa desse tipo, não é que era sem... Tem o teu jeito de encontrar sentido naquilo tudo. Então, como que a gente está encontrando sentido? E o Ariano fazia isso magicamente na coisa. As sacadas que ele tinha. Então, é um jeito e o valor da história. O ser humano não... A gente não foi configurado para lógica. A gente foi configurado para histórias. Assim, nossa hardware foi configurada para histórias. A gente pensa que é possível ter o Dr. Spock, que é racional, puro, sem emoções. Assim, quando você vai fundo mesmo, há uma coisa emocional, intuitiva, inconsciente, que leva essa e ela acha que está guiando, mas quem está guiando, assim, que influencia muito, ela é como que uma resposta a isso.
O Ariano tinha um jeito muito interessante de dizer, ele dizia que ele dividia a humanidade em 2 grupos, os que gostavam dele e gostavam e concordavam com ele, e os equivocados. E aí, aí ele dizia que teve um dia que não está em nenhum vídeo desses, essa história. Ele disse que um dia um crítico desse, do lado equivocado dele, chegou para ele e disse: Ariano, tuas aulas, é só você aí sentado na cadeira contando história, e fica aí contando esses causos e tal. Aí ele olhou pro cara e disse: eu vou te contar uma história sobre isso. Ele já responde com a própria história. E aí ele disse que, olha, a história é o seguinte, né? Ele conta a história. Tinham 2 velhinhos numa varanda, e olhando o final de tarde, e aí um chega pro outro e diz: tu quer ouvir uma história? E o outro velhinho diz: quero ouvir uma história, conta a história. E aí ele disse: olha, quando eu era jovem, eu era um marinheiro e estava num barquinho daqueles barquinhos de madeira, tinha aquelas janelas redondas, aí, escotilhas. E eu estava dormindo, era noite, estava dormindo no porão, e o barquinho estava calmo tudo, mas de repente começa a balançar e bate numa pedra e fura o casco e começa a entrar água. E eu acordo com aquela água já na cintura, tento sair pela porta, não consigo. Aí eu olho a escotilha, digo que eu vou tentar sair por aqui. Aí tiro a escotilha e tento sair pela janela e não consigo por causa da minha roupa, estava o meu casaco, eu tiro minha roupa toda dentro do barco. Quando eu saio pela escotilha, que eu vejo o barco, assim, uma noite de lua, o barco afundando, e eu penso que eu estou salvo, vem um tubarão, assim, que tubarão de 15 metros, aí eu pego do meu cinto, minha peixeira, minha faca, puxo do meu cinto, aí o outro velhinho para e diz: mas tu não tinha tirado a roupa dentro do... Aí o velhinho diz: tu não quer ouvir história, tu quer discutir. Assim, você está afim de discutir. Então, esse espírito de quão interessado nós estamos na história. E eu acho que hoje, pela sociedade, pela quantidade de crises, pelo tipo de vida, da dinamismo que a gente está vivendo, a gente tem dado pouco valor a essa capacidade de só escuta a história. Vai, termina a história. Deixa eu ver onde você quer chegar para tentar te entender. Tudo muito rápido. Então, os avós antes faziam esse papel nos netos de ficar, senta, conta história. A cultura nordestina é uma cultura de muito contar história. A cultura pernambucana é muito forte em história. Quem é bom em história faz muito sucesso. Assim, quem sabe contar causa ou história é um respeitadíssimo na família, né? Porque todo mundo senta, agrega, é o contador de história, aquilo. Não importa se a história é dele, não importa se a história é nem verdade, não importa. Se ela mexe, te causa esse efeito, que eu acho que é um efeito que a gente busca, é um efeito que é o único método de transformação cognitiva ou de provocação que funciona, que é o que Sócrates fazia, chama-se provocar. Então eu não consigo ensinar nada a ninguém, né? Você aprende quando você quer. A questão é, o máximo que um pode fazer, se quer ajudar ou chacoalhar um pouco, é via uma provocação. E a provocação-chave disso são perguntas. Então, como que a gente traz perguntas, a gente se pergunta, como eu navego na pergunta a ponto de me fazer provocar. E hoje está todo mundo tão certo das coisas, né? E cheios de certezas, então a dúvida e a pergunta, para mim, é a saída. Eu estou interessado em boas perguntas, quem sabe perguntar, quem está curioso. E você vê pessoas hoje sem curiosidade, sem fazer pergunta, que incapazes de sustentar uma dúvida. Eu prefiro, feito Feynman dizia, né, eu prefiro ter uma chance, uma dúvida, uma chance, uma probabilidade de uma pergunta certa do que a certeza para uma pergunta que não vai me adiantar em nada. Então, boas perguntas fazem a diferença. E o jeito socrático, para mim, é o único método, é o método que eu uso 2.500 anos atrás, que é o método de vai lá e dá mais uma volta e provoca uma reflexão. Ajuda a me tirar dessa possessão cheio de certeza, de premissas que a gente carrega. Então, acho que a gente vive num mundo muito cheio de certeza. E a dúvida Seixas, né, Raul Seixas, exatamente. Raul Seixas. Você sabe que você estava falando e eu me lembrei quando eu estava lendo o livro, na verdade, eu lembrei. Eu gostei muito de ter assistido Game of Thrones e foi pra mim eu brinco que o podcast é uma pós-graduação pra mim, mas Game of Thrones também foi no sentido de entender que jogo que a gente joga hoje, olhando uma série de uma época que, sei lá, sequer existiu, né? Porque dragões e tudo mais, né? Mas, então eu consegui tirar muitas lições valiosas, assim, de
aspectos políticos, e aí não de prefeito ou presidente, mas do jogo político em que a gente está inserido, né, nas empresas e tudo mais, na nossa vida. E aí eu até anotei que o Tyrion, ele tem uma fala assim que ele diz que não é o trono que governa, são as histórias que as pessoas contam sobre o trono. Então, tipo, tem muito disso, assim, né? De que, assim, existe uma matemática lógica das coisas que funcionam e da sucessão, mas, no fim, aquilo que fica na memória das pessoas, talvez elas até esqueçam quem sentou no trono já, o nome, a família, mas elas não vão se esquecer de como elas se sentiram ou do que elas viveram naquela época, o que os avós, as gerações anteriores contavam daquela época. E todo o enredo, a história, assim, das histórias das famílias, é tudo muito dessa memória, né? Que, de fato, depois eles buscam nos registros, tem tudo, né? Dessa linhagem familiar e tudo mais, mas o que fica marcado e o que faz a trama toda caminhar ali são as histórias. E isso, quando eu pensei nisso, eu estava lendo justamente a parte do holomovimento. Sim. E quando eu li também essa parte, eu queria que você explicasse, porque o seu livro se chama justamente A Inovação Holográfica, né? E foi muito curioso, porque quando eu li, sabe que você pega o livro e fala assim, tá, então eu tenho uma missão de agora entender por que inovação e por que holográfica. A única coisa que eu sabia era a inovação holográfica. O resto eu comecei tudo, beleza, deixa eu entender, né? Eu pensei muito nas fotos de infância, porque tem muito uma história assim, né, que a gente não sabe se você... Eu não sei se as coisas que eu vivi na minha infância, se essas coisas que eu lembro, eu vivi e lembro, ou se eu lembro porque eu vi foto, ou se eu lembro porque alguém me contou. Sim. Mas não importa, na verdade, São porque todas construções. essas coisas fazem de mim quem eu sou e a história que eu tive até aqui, da minha família e tudo mais. São só elementos, né? Então, acho que esse é um gancho também para você explicar o porquê do holomovimento e dessa inovação holográfica, nesse sentido de que onde eu vou, eu tô, e tudo que tá em volta de mim faz parte de quem eu sou, independente se eu assisto a série e lembro da fala ou não, né? Você pensar que o roteirista escreveu aquilo e que a câmera tal, aquilo também diz sobre o que é o filme, né? Sim. Então, enfim, talvez quero deixar na sua... Uma tarefa profunda, tentar descrever uma coisa tão pesada, assim, profunda, de uma teoria que foi feita por um cara chamado David Bohm, que trouxe para a física quântica a interpretação da realidade. Ele começou a ver que essa filosofia de fluxo era mais interessante do que a filosofia orientada a objeto, que era cheia de certezas e tão baseada na lógica e principalmente na física. Ele foi criando jeitos de ver, e ele descreve uma maneira de entender a realidade bem interessante. Ele diz que é um livro chamado A Totalidade e a Ordem Implícita, The Holiness and the Implicate Order. Ele diz que tudo que a gente vê é uma percepção da realidade, que ele chama, que está na ordem explícita. É algo que... Imagina que eu fizesse aqui um papel, e dobrasse o papel, ficasse pequeno, e eu fizesse cortes no papel. Quando eu desdobrasse, eu ia ver um padrão. Então ele diz que a realidade é como isso. Numa camada explícita que a gente vê o padrão, a gente vê a coisa, mas tem uma coisa implícita, numa dimensão mais profunda, que criou aquele padrão. E aparentemente é aleatório que eu fiz cortes, mas quando eu desdobrei, tinha uma geometria, tinha um padrão. Ele chama essa ordem interna que dá sentido, que explica, que é explicitada no explícito, ou seja, ela é manifestada no explícito. Ele chama de ordem implícita, tá? Implicate order, que está implícito. Então, quando a física estava em um grande debate, porque media a posição do elétron e a velocidade dele, você mede uma coisa ou mede outra, não sabia onde ele estava, ou que tem um princípio na física quântica de entanglement, que é um entrelaçamento das coisas, ou seja, uma propriedade lá está entrelaçada, e mesmo que esteja à distância, o elétron, eles se comunicam. E o Bohm dizia isso de uma forma muito louca. Ele dizia, olha, imagina que você tem do lado de cá de um muro 2 televisores, e nos televisores tem uma imagem de um peixe, cada um deles. E quando o peixe move aqui, você vê que quase instantaneamente move. Então vocês estão vendo isso, e isso é o que a gente tem acesso, porque a gente está do muro para cá. Mas atrás do muro, na verdade,
tem uns fios que passam nesses televisores e por trás do muro tem um aquário. O que a gente está vendo como separado, que um peixe, há uma correlação entre movimento ali de um peixe com outro, na verdade, numa dimensão mais profunda, atrás do muro, que eu não tenho acesso, é como que tivesse câmeras, uma de frente e uma de lado, e o peixe está dentro e o peixe se mexe. É o mesmo peixe. Duas dimensões do monitor, mas numa terceira dimensão, o que era aparentemente separado se une. Então, ele extrapola isso, ele diz, olha, toda essa noção de separação que a gente vive da realidade, que isso é isso, que as diferenças em uma dimensão maior, é como que há esse papel. Então, o holomovimento é esse desdobrar e dobrar das coisas. Então, há uma ordem implícita que explica o explícito. Então, eu estou muito interessado nisso, que é uma lógica de campo. Não numa lógica tão concreta só do que eu vejo, mas uma lógica de campo. E eu acho que a gente, quando sente esse campo, é um campo... Eu acho que o mais similar a isso seria o campo da força do Jedi. Eu acho que tem uma força, e organizações têm força, uma casa tem um campo. Você, quando vai jantar na casa de um amigo, se eles acabaram de brigar, você sente aquele clima, tem alguma coisa pesada. E eu acho que a gente tem essa inteligência intuitiva, sutil, sofisticada, essa sensibilidade. E é louco, eu tive a formação científica pesada, eu sei o princípio, o método científico, eu entendo essas coisas, eu estudei Popper, filosofia da ciência pesada, toda, Lakatos, Popper, e eu achava que precisava mais. E aí eu encontrei em David Bohm, esse físico que era um discípulo de Einstein, e o cara que Einstein dizia, cara, se tiver alguma coisa original depois de mim, preste atenção nesse cara. E o cara ele criou essa interpretação. E algo tão profundo que conversa. Então ele estava interessado no que está acontecendo atrás do muro, porque do muro para cá a gente tem limite, a gente não vai conseguir tudo, tem algo mais, e talvez eu possa ter acesso, e está no mundo da intuição, está no mundo da sensibilidade, está no mundo da estética. Eu entendo essas coisas. Então, como que a gente pode entrar em sintonia e sentir isso? Que sensibilidade? Então, ele dizia que há uma sensibilidade, o conceito de sensibilidade seria o conceito de uma peneira. Então, uma pessoa insensível, uma pessoa que tem uma peneira que passa tudo, tá? Ele não capta nada. Mas uma pessoa sensível, ela tem uma peneira bem fina, refinada, que ela pega nuances, ela vê que sorriso que você olhou para lá, que você... Então ela tá atenta ao campo. Então eu acredito que tem um campo, que líderes não foram educados para perceber o campo. E aí ficam, às vezes, tem fenômenos de campo, por exemplo, rádio peão. Toda organização tem uma rádio peão, certo? E ela é invisível, certo? Não está no mural, nem está escrito, mas existe. Muito potente. E os líderes não sabem lidar com isso. Eles brigam com a rádio peão. Não, é um fenômeno de campo. Como é que a gente entende? E a gente aproveita essa rádio peão, não no sentido utilitário de usá-la, mas assim, a gente reconhece que a rádio peão é forte e a gente conversa com essa rádio peão. E vamos tentar, porque existe um campo organizacional. E como é que a gente está atento a esse campo? Então eu acho que é de uma rigidez, de uma limitação que foi muito baseada na lógica de problem solving. Todo mundo acha que nós resolvemos problemas, né? Que eu resolvo problema. E no complexo não tem problema. Então, problema tem um carro, tem um telefone, o complicado tem um problema, mas o complexo tem padrão. Então, casamento, relacionamento, educar filho, não tem problema, tem um padrão. Onde são atores que dançam uma dança de influências ali um no outro, né? Sei lá, se você... um ente, um parceiro chama o outro de infantil, às vezes é o parceiro que está tratando o outro como criança. Então, um influencia o outro. Então, é uma dança de influências. E eu acho que a gente corta muito as nossas maneiras de operar sem estar atento a esse holomovimento. E o Bohm dizia que a realidade é esse movimento do implícito e do explícito, do implícito e do explícito. Então, esse grau de sensibilidade mais apurado, mais isso, você não deixa de ser cientista, não deixa de usar lógica. Eu mensuro os quantitativos, os indicadores do mesmo jeito. A gente chega, porém, talvez por um caminho diferente, com um grau de percepção mais sofisticada, mais Jedi. Eu acho que a gente opera hoje nas organizações muito com
metralhadoras e atirando em tudo e gastando muito recurso. Então dá para ser muito mais preciso e economizar recursos, né? Não sei se te ajudei a entender o holomovimento, que é... Eu vou fazer uma pergunta sobre ele, então. Então, para entender o holomovimento, eu preciso de conhecimento ou de sabedoria? Ou nenhum dos dois? Porque, de fato, imagine alguém que é um palestrante nato, aquele cara que sabe se comunicar com o público. O Ariano Suassuna, se é que eu posso dizer assim, tá? Será que o cara nasce daquele jeito? Ele lapida algumas coisas, mas tem coisas que talvez nunca ninguém ensinou pra ele. No momento que ele conta a história, ou que ele faz o encaixe dela, e que ele olha nos olhos da pessoa, e que ele tem pausa. O Ariano tinha muito disso, pausa. Então ele tinha uma voz assim, e ele sabia dar a pausa no momento certo, olhar, e aí você carrega, você consegue trazer emoção pro discurso e tudo mais. Quando eu olho pra esse cara, pra esse senhor fazendo o que ele fazia... Sem nenhum slide, né? Sem nenhum slide. Eu falo, isso não não tem relação só com treino. Não. Tem a condição dele navegar no holomovimento, porque existem coisas que ele está medindo, o cérebro dele está fazendo um trabalho super rápido, mas que eu não consigo traduzir agora. Talvez eu pudesse escrever uma dissertação e buscar tudo o que acontece, mas eu não conseguiria replicar o outro Ariano. Tem outras pessoas tão habilidosas? Tem. Mas eu consigo reproduzir esse cara? Não. Mas o holomovimento tem relação com eu reproduzir esses caras, ou tem a condição de eu pegar o indivíduo do jeito que ele é e dar a condição dele entender como essas coisas se comportam, sabe? E talvez um não vai ser um bom palestrante mesmo, mas esquece, mas ele vai entender o holomovimento em outras coisas. Eu acredito que tem a ver sim com a busca por esse conhecimento que não é só... É um conhecimento de outra natureza, de um conhecimento de sabedoria. E no caso da capacidade dele individual, de cada um estar ali, eu acho que ele há um casamento entre o intelecto dele e a alma dele. Parece que a alma está confortável dando a palestra. Ele não está lá de corpo presente, só operando Ariano, carne, e o intelecto dele passando as histórias ou jeitos desse tipo. Tem uma coisa quase mágica de chefe de cozinha, sabe? Então, o que eu vejo muito hoje, que a gente está atrás desse processo, dessa evolução, desse processo que eu estou falando de evolução intelectual, no fundo, é como que a gente pensa melhor, como que a gente opera num grau mais sofisticado, né? E de sabedoria. E eu vejo muita gente tentando chegar nisso via decorar receitas. Então, eu preciso do template, viciados em templates, e decorando receitas. Mas você nunca vai ser um chefe daquele... eu estou dando o exemplo da culinária. Decorando receitas. Tem uma coisa tua, original, que você faz a mistura, que você funde, você tem a tua voz ali dentro. E é um processo. Para chegar nesse processo de chefe, eu estou interessado nesse processo de instigar e trazer novos chefes, não decoradores de receitas. Assim, vai ser limitado. Então tem uma camada, e eu acho que essa camada, assim, ela conversa com o que está atrás do muro, com essa intuição, com essa beleza, com essa estética. Tem um cara que eu gosto muito, que é o Terence McKenna, um maluco da década, um historiador, cara de outro patamar também. As minhas fontes são muito... Eu converso com os meus influenciadores, eu acho. E o McKenna falava uma coisa muito interessante. Dizia que, eu concordo, eu sempre me interessei muito pela estética, porque a beleza, a emoção, a paixão, tem coisa... Até Bohm dizia que por trás do muro, até o conceito, ele não chamava de Deus, mas o conceito da espiritualidade, você tem alguma coisa que ele chamava de além. Tem uma coisa que é além do que a gente está no nosso camada. Então, esse além me interessa, essa beleza me interessa. E o McKenna dizia que, uns insights dele, eu vou tentar resumir, mas ele dizia que Platão tinha decifrado que três chaves operam esse processo da realidade. Né? Ele dizia, olha, existe o bom, a verdade e o belo. Mas o McKenna dizia, a gente fica muito, ele se perguntava, mas o que é o bom? E aí, difícil, né? Complicado de dizer, você é do bem, e o outro é do mal, essa coisa binária assim, né? Mas é muito difícil dizer quem é bom e quem não. Né? E aí ele dizia, o que é a verdade?
também muito difícil, muito complicado. Agora eu vou determinar a verdade para você, coisa desse tipo, né? O que é a verdade mesmo? Também era difícil. O sistema de justiça também vive nessa busca da interpretação do que é o certo ali e tal. Mas ele diz, e o que é o belo? E aí ele diz, fácil de distinguir. O belo é fácil. O belo te captura. O belo... Então, ele acha que a gente deveria perder menos e ficar brigando menos em quem é bom, quem é do mal, quem está certo, quem está errado, quem é verdade, quem é tal. E existe uma estética que dá dicas do belo. Então, a gente pode se mexer muito dessa nova estética. Então, eu quando entro nesses processos de transformações organizacionais, eu estou interessado nos sinais que o sistema está interessado em propor uma nova estética, das condições onde uma nova estética, um novo jeito de operar possa emergir. A estética que a gente vive hoje está embutida uma noção de sucesso que eu sou sucesso se eu tiver, né, o quanto eu tenho, quanto eu mostro, assim, nós assim, fomos feitos para usar coisas e amar pessoas. Hoje a gente ama coisas e usa pessoas. Tá tudo em crise, né? E eu acho que parte dessa crise é que a nossa versão de sucesso, de estética, do que é bonito, está corrompida. Parece que o bonito é a qualquer custo você ter poder e ser celebridade e tal. Então, como é que eu recuso isso? Essa não me interessa, essa estética. Eu quero uma estética onde silêncio possa ser importante. Onde presença e essa atitude meio Jedi, mais sniper, mais precisa, mas com menos recurso. Então eu estou interessado nisso. E é dificílimo trabalhar lideranças nesse processo, porque fomos quase que condicionados, feito aqueles cavalos que tem aquela coisa para pensar desse jeito, né? Carregando, cheio de premissa, a gente foi treinado para aquilo. Como é que eu libero e desarmo? E não é ensinando algo novo. Na verdade, é quase desaprendendo isso, um jeito que prende as pessoas. A gente deveria... É quase que um processo terapêutico, não terapêutico da pessoa, mas terapêutico das ideias. A gente se agride muito, né, nas ideias, porque uma ideia é diferente. Deveria agredir, atacar as ideias e se gostar e depois ir tomar cerveja, mesmo que a gente opinasse diferente. Como que a gente refina e evolui a qualidade de nossas ideias? Eu acho que a gente está com uma versão estética com ideias bastante que a cor da pele importa, ideias velhas que carteirada, você sabe com quem você está falando, são ideias que não estão muito obsoletas. E eu acho que as ideias predominantes organizacionais estão completamente obsoletas. Com essa revolução tecnológica que vai vir agora, a gente está no meio de uma revolução sem precedentes. Nunca antes. Vai ser maior que foi a Revolução Industrial. Então, a gente está vivendo dias muito históricos. A gente só vai ter noção disso. Está muito rápido o poder disso tudo. Então eu estou vendo, ao mesmo tempo, em crise, um despreparo disso, e como que a gente tenta ser útil sem ser pessimista e alarmante. A gente, de certa forma, lideranças estão sendo chamadas para trazer uma mensagem de esperança, né? E qual a mensagem de esperança você pode, nessa sopa toda, tudo acontecendo, poder processar isso tudo e dizer, olha, e tem saída, e tem jeito, vamos para aí. Então, acho que tem jeito também. Falando em futuro do trabalho, parece que você tem bastante mercado, né? Para atuar com esse pensamento da gente superar essa visão do mais e mais, e do mais resultado, mais, e dar esperança para as pessoas por meio das coisas que a gente já tem que são táteis no nosso trabalho, nossa rotina. E não é, porque ao mesmo tempo que a pessoa, às vezes um líder, alguma coisa, quer isso, tem um lado dele que quer isso, ele está condicionado a iniciar o processo e dizer assim, então é lógica de gap, estou aqui, então vou fazer esses passos e chego aqui. Não, você não entendeu nada, não é lógica de gap, não tem que, tudo é fluxo, tudo é processo, então assim, talvez a gente vai começar, mas eu não sei onde termina. Esse tipo prescritivo, esse jeito de pensar, que eu brinco que é engenharês, que ele pega o problema, subproblema, e acha que depois que remontar tudo de novo vai dar certo. Assim,
essa hipótese funciona porque é complicado. Porque é complexo, não. Então, como que eu entendo o sistema em fluxo dinâmico, começo a dançar com ele e sei que eu não controlo ele. Então, ao mesmo tempo que tem parte do líder das organizações querem isso, elas querem controlar. E aí a chance de dar é zero. Então, entendeu? Um dia eu estava numa reunião de conselho e tinha uma pessoa, um CTO, apresentando que tinham vários projetos, sei lá, 100 e poucos projetos para o ano. Eu disse, caramba, se você tem 100 e poucas prioridades, eram todas prioridades, você está... É estranho, né? Ter 180 prioridades. Eu questionei isso. Disse, e quais deles você não sabe onde vai dar? Foi a minha pergunta. Aquela pergunta hackiana, bombástica aqui, provocadora, socrática. Ele disse, não, bateu no peito, todos eles eu sei onde vai dar. Orgulhoso. Então, eu cheguei para ele. Tua vida deve ser muito chata durante o ano todo, porque tu já sabe tudo que vai dar, então teu trabalho vai ser apenas cobrar, medir, gasolina, chicote e tal. É isso. Se resume o ano todo disso. E por que, sei lá, 20% deles tu não pode dar a liberdade de ser surpreendido, de não saber onde vai dar? Então eu acho que a gente tem ao mesmo tempo, tem um lado nosso que quer testar outras coisas, tem um lado que já quer saber o resultado, quanto tempo, quanto vai dar. Engaja no processo. Transformação tem uma maneira de lidar com ela também, o sistema. Então, não é para todo mundo, nem todo mundo está preparado. Tem gente que está condicionado na lógica pura, mecânica, dura e eu brinco que não tá nem errado. Tem um filósofo chamado Wolfgang Pauli, que um dia alguém estava fazendo uma apresentação para ele e foi tão absurda a hipótese que ele se levantou, tal, ele disse, cara, isso aqui não tá nem errado, it's not even wrong, não tá nem errado. Então, eu tenho ido às vezes para algumas reuniões que eu olho assim e diz, cara, a conversa não tá nem errada, vai demorar uns 3 anos para eles estarem fazendo a pergunta errada. Não é a pergunta certa, é a pergunta errada. Então, é interessante isso. Como dentro de certas... Tem um conflito tem um lado que quer evoluir, quer expandir, mas tem as amarras que prendem. Então, tem que ter um grau de coragem nesse processo de dizer, cara, eu topo uma aventura... de outra natureza, sabe? De disruptiva. Você sabe que você chegou aqui no estúdio, nós nos sentamos ali e um pãozinho de queijo nos alimentou para esse papo e você disse, tá, o que vocês estão pensando aí como estrutura? E se eu pudesse agora, eu responderia com o que você acabou de dizer. Esse episódio, esse podcast, eu não sei onde ele vai dar e a estrutura que eu não sei, a minha proposta é que esse papo seja uma aventura, como está sendo. Então... Tá tudo indo conforme o imprevisto. Exatamente. E você sabe que isso é curioso, porque o mundo corporativo olha para o nosso modelo, que não é original, não foi a gente que desenhou isso aqui e falou, a gente só copia algo que a gente acha que contribui para um modelo que eu acho que é mais o que nos interessa. Um episódio ter 2 horas, 3 horas, como... o nosso já passou de 2 horas, assim. As pessoas dizem, cara, mas por que vocês não fazem um negócio mais curto? Faz um negócio resumidinho, né? Traça um tema que vocês querem e faz ali uns 6 blocos e tudo mais. Cara, não. A gente não te apresenta aqui dizendo assim, vamos começar o podcast. Eu queria ler agora o currículo aqui do Charles, tá? Ele estudou aqui, morou X anos nos Estados Unidos, morou na Nova Zelândia, foi pra lá. Charles, aqui. Te coloquei dentro de uma caixa e disse, cara, eu não sou esse negócio que você disse, Emerson. Então, só que a construção disso, ela exige presença e tempo que, na cabeça das pessoas, isso vale muito, eu não tenho agora e não quero conceder. Eu não quero montar essa estrutura de pensamento para conseguir chegar nesse nível que você está propondo. Só que, lá atrás, quando a gente começou esse podcast, Charles, a gente não queria abrir mão disso. Porque a gente queria levar as pessoas que estão dentro de uma área de remuneração de RH a pensarem de uma forma que possa explodir o que está na cabeça dela agora. Se ela quiser um negócio rápido, ela vai em outros lugares, ela vai se alimentar de outras coisas. Tem horas que a gente vai para um McDonald's comer, mas tem hora que a gente vai para um restaurante sofisticado. Cada um deles tem uma proposta. Talvez os dois não caibam ao mesmo tempo, mas às vezes eu preciso de um ou de outro por situações que me colocam, né?
Ao ver essa revolução digital que a gente está agora aqui, nas suas palavras eu concordo, ela vai ser muito maior que a industrial, o que vai restar para a gente é o complexo. Porque a máquina vai resolver um problema já resolve muito melhor que a gente. Ela vai estruturar alguns processos, ela vai fazer o que ela quiser. O melhor cientista que nós temos hoje, do ponto de vista de entender uma doença ou de investigar qualquer coisa, aquela máquina vai dominar o tema dele e o tema de outros tantos cabeças que estão por aí. Mas o que é que ela não vai fazer que esses caras vão fazer ou que a gente pode fazer é lidar com o complexo, sabe? Ela não vai saber dar um abraço em alguém quando alguém está chorando porque está em luto. E nem captar ou entender que de fato é isso que deve ser feito ou não. Então, no fim das contas, isso que nós estamos fazendo é talvez a única coisa que vai nos sobrar do ponto de vista do que a gente está vendo. Você acha de fato também que é isso, cara? Ou eu falei uma grande besteira? Não. Eu só acho que pode ser mais complexo ainda que isso. Acho que ela vai se aventurar no complexo. Ela já está se aventurando no complexo. Eu acho que a gente está criando... Eu sinto pela velocidade, pelo tipo, e é nosso interesse, quando falou do sentimento, da emoção, acho que nós queremos desenvolver, nós estamos trabalhando coerentemente para criar uma inteligência maior que a nossa em todos os sentidos. Então, pelo que eu estudo de AI há muito tempo e sei os processos criativos de morfogênese da natureza, da evolução natural, trabalhei com isso em máquina, criatividade artificial, toda essa coisa toda, eu vejo hoje como está indo, ainda está... Mas é questão de tempo, pouco tempo vai atingir criatividade, vai atingir emoção. Então, assim, a gente pode... Há teorias, quando Marvin Minsky, que foi um dos grandes pais desse processo da inteligência artificial, o último livro dele tinha a ver com The Emotion Machine, a máquina de emoção. Então, ele tinha hipóteses de como programar a emoção. Então, quando essas máquinas começaram a se programarem e tal, então eu acho que ela vai ser capaz de dar um abraço quando você estiver triste. Eu não sei se a gente vai receber, como que a gente vai receber isso, interagir isso. Então, tudo isso ninguém sabe. Eu não sei. Mas eu só acredito, pelo que eu tenho visto, que ela vai conosco no complexo muito. É um alienígena que chegou para visitar a Terra. Talvez esse é o primeiro modelo de inteligência que vem visitar o ser humano, que é fora do que a gente imaginava e que tem condição. Eu vou dizer que outra coisa, eu anotei isso também foi muito engraçado trazer esse gancho, porque tem um filme que chama A Chegada, de 2016, e é muito curioso que quando eu estava lendo seu livro, eu me lembrei na hora, assim, e agora você falou isso da linguagem, como um alienígena que chega e tudo mais. A história do filme é, né, que chegam cápsulas extraterrestres em vários lugares no planeta Terra e todos os cientistas são mobilizados para tentar entender e aí eles descobrem que eles estão tentando se comunicar e aí chamam uma linguista, e a minha quinta série tem que se esforçar muito para não pensar em linguista. Mas ela é chamada especialista tal para falar, descobre o que eles estão querendo dizer pra gente. E aí ela mergulha toda nessa compreensão do complexo, porque a princípio olha e fala assim, não, é muito simples porque são símbolos. Então, sei lá, eles não estão falando... Não tem um livro de 500 páginas que eles jogaram na nossa mesa e falaram assim, lê isso aí depois de uma conversa, né? Começaram a aparecer símbolos, assim. E aí precisava de alguém que mergulhasse no complexo para poder entender o desenho que o ET estava fazendo ali, né? Então, isso é um pouco do mergulho no simples e no complexo. E aí, quando ela entende a linguagem deles, ela rompe a barreira de tempo e espaço. Assim, exato. Porque para ela não faz mais sentido o presente e o futuro. Aí tem... Não vou contar aqui todos os detalhes da história, mas ela começa a entender coisas da história dela, do passado e do futuro, que não haviam acontecido ainda, ou que já tinham acontecido, talvez ela nem se lembrasse. E ela pôde entender uma dinâmica diferente. Sim. A partir de uma linguagem, Sim. de um ET. Então, é quase como se fosse assim, né? Na inteligência artificial, a gente mergulhar num complexo que pode ser, no fundo, algo que fale com a gente além da dimensão do que existe hoje, o que existe amanhã, né? Mas essa coisa é uma linguagem, no filme é uma linguagem não local, é uma linguagem holográfica também, nesse sentido, porque ela está totalmente distribuída. O conceito do holograma, bem rápido, ou seja, a matemática do holograma, o Denis Gabor, o matemático, criou, 40 anos, 20 anos antes do laser. E ele depois ganhou o prêmio Nobel, depois que o laser que provou a matemática dele, que era basicamente, quando você tira uma foto desse copo, vai vir o negativo da foto. Se eu tiro uma foto, se eu quero
holograficamente ver esse copo, na verdade, eu pego um filme holográfico que ele passa parte do raio do laser, sensibiliza esse filme, e outro laser passa por espelhos, dividido por espelhos, passa pelo copo e sensibiliza o filme holográfico. E o que registra não é o negativo do copo. No filme holográfico, ele registra o padrão de interferência de ondas de luz. Então ele mostra como que fosse, imagina uma piscina, a piscina parada, e você joga 3 pedras. Forma aqueles círculos, as ondas. Essa é a interferência da onda. Então, usando transformadas de Fourier e tal, ela transforma tudo em onda, e essas interferências estão lá e registram um padrão. Cria-se um padrão na superfície da piscina, como cria-se um padrão na superfície do filme holográfico. Quando você joga o laser aqui, aparece o holograma do copo. Isso é um laser. A questão aí, tudo bem, é que eles descobriram que quando você corta esse filme holográfico em pedaços menores e que joga um pouco do laser num pedaço do filme holográfico que você cortou, não é parte do copo que aparece, é o copo inteiro. Ou seja, o todo está nas partes, assim como as partes têm o todo. Então, está lá, as partes possuem o todo. É um registro do todo. Então tá ali, tá tudo mediado naquele. Então, se você olhar bem o passado, se você tirar uma foto dessa piscina com padrão, se você tirar uma foto, ali naquela foto, naquele padrão, tem explicação de quantas pedras foram jogadas, onde elas foram jogadas, com que peso, com que velocidade elas foram jogadas. Tem muita informação registrada ali. Não é verdade? Uhum. Então, assim, aqui nesse momento agora tem onda de rádio, onda de Wi-Fi, que a gente não vê, tem poeira, tem perfumes, tem cheiro. E a gente, porque o nosso olho é um instrumento de foco. A gente foca para quem lê a mente, mas assim, quem vê é a mente, mas ela recebe sinais de uma síntese daquilo. Mas tem muito mais coisa aqui acontecendo. Então, nessa coisa, passado, presente, está tudo encapsulado, está tudo distribuído ali no sistema inteiro. E uma coisa influencia toda. Então, a noção de complexidade é que está tudo conectado a tudo. Então, se você vê quanto mais causalidade, conexão que você vê, mais você consegue ampliar a tua percepção da realidade. Então, é diferente de ver, sei lá, um prefeito que vai ver a Cracolândia e ver, é um processo, é um problema de saúde. Mas é de saúde, mas é educacional, é econômico, é social, cultural. Depende de que, né? Uhum. Onde você para a tua causalidade. Alguém levou um tiro ali na rua. A culpa foi do assassino. Assassino? Certo, atirou, tal, tudo bem, mas talvez a invenção da pólvora tenha participado no desfecho, ou seja, também é parte daquilo, né? Até onde vai a tua noção de causalidade? Quando você é capaz de ver conexões? Sabe que quando tem uma noção... Você quer falar, né? Várias coisas, mas fala. Que quando eu comecei quando me falaram assim, nossa, precisa ler a Bíblia e tal, não sei o que, eu falei, tá, mas por onde que eu começo? A gente já pensa assim, né? Aí falou, começa pela página 1. Não, começa mais pra frente, que é um pouco dessa quebra da lógica do começo, meio e fim, né? E aí depois, quando você começa a entender que, tipo assim, a lógica como Deus pensa ou funciona, ou sei lá... O fato dele, por exemplo, já saber o desfecho das coisas, e as coisas que acontecem, ele já sabia delas antes delas acontecerem, mas elas precisaram acontecer numa ordem, não por causa de Deus, mas por causa da gente, que ia ler essa história depois e precisaria, porque o nosso cérebro funciona com uma lógica de começo, meio e fim. Então, quando a gente olha para essa história de Deus, e ela tem um começo, meio e um fim, na verdade ela funciona assim por causa da gente, né? Porque você para pensar o universo, tudo aquilo que já veio antes de um ser humano, de Jesus, seja lá qualquer outra pessoa que está contada na Bíblia aparecer, existiu quantas coisas antes e depois, né? Mas o que eu quero dizer, e talvez assim, não quero complicar mais, mas é só para ver se vocês conseguem entender o pensamento da minha cabeça. Quando Gênesis começa, fala assim, no princípio, e tem a primeira coisa, antes de Deus criar, Deus já sabia que Jesus ia morrer na cruz, mas ele não podia, ele precisava ter um começo. E não por causa de Deus. Porque se Deus criou tudo, ele criou o universo e criou antes daquela história que está sendo contada. E é quando você entende que você está lendo aquilo porque o seu cérebro funciona assim, mas que existe uma lógica que foi essa que Bohm pensou, que Einstein também pensou, que depois que estudou tudo pensou, eu consigo explicar até aqui, assim, mas tem alguma coisa que não sei, antes disso.
Quando você entende que essa lógica de, no princípio, a primeira coisa... Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Talvez ela já existisse antes, em outro lugar, em outra dimensão, porque Deus é onipresente, onipotente, ele não poderia ter um começo. Deus não teve um princípio, se ele sabe de tudo. Sabe, assim, quando eu lia sobre esse pensamento holográfico, de que, tipo, essa quebra da lógica do começo, do meio e do fim, eu pensei muito nisso também, do tipo, de que a gente precisa, para poder funcionar e entender, qual que é o começo da sua história? Quando eu nasci. Não. Né? A gente falou sobre a árvore genealógica, né? Talvez se um Homo sapiens não tivesse, toda a sua árvore genealógica não teria se desdobrado até aqui, esse momento. E aquele Homo sapiens lá de trás também teve coisas que aconteceram antes, então assim, não tem um início. Se você for buscar um início. Né? Mas a gente precisa desses inícios. Então, quando a gente chega nos problemas de hoje, na Cracolândia, como você falou, né? É um gatilho esse inicial da gente pensar, precisa ter esse problema teve um início. Ou tem uma causa raiz. Onde que até onde a gente vai nesse mergulho no início? Porque senão a gente poderia voltar lá sei lá, na poeira do universo que não, esse problema da Cracolândia, ele surgiu porque a poeira do universo, se a gente for pensar nos problemas práticos que nesse mergulho profundo da análise do problema, até onde a gente vai? Mas eu acho que teu ponto é muito interessante, porque tem muita gente que é contra a profundidade, porque ela não consegue controlar, encaixar dentro do... Porque ela é prática, ela quer ver resultado. Todo mundo quer ver resultado. Eu só acho que esse caminho de mais profundidade, ele te leva a resultados completamente melhores, diferentes. Então, assim, hoje tem um movimento quase que anti-intelectual, né, contra o intelectualismo. Então, assim, eu acho terrível isso, porque profundidade intelectual, profundidade, conhecimento, a busca por sabedoria, ela ajuda, vai facilitar muito a tua vida. Então fica lá trabalhando. Acho que quem trabalha demais da conta, errado. Assim, de uma maneira que não funciona, tá sofrendo muito e é via quantidade, é mecânica, é lógica de estoque. Eu tenho tantas horas, eu vou e não vai dar conta, eu vou trabalhar sábado, domingo, fica... Então... É como que uma areia movediça, para sair da areia movediça, você tem que parar de ficar se mexendo, porque fica se mexendo mais rápido, vai afundando mais rápido. Eu vejo organizações muito assim, sabe? Num movimento quase psicopata, assim, aquela coisa, aquela ânsia, um grau de ansiedade gigantesco. Então é um chamado que eu estou falando, dá para ser mais prático, ter mais resultados, eficientes, tempo, em todos, mas eu tenho que estar sabendo ler e ver que tem um campo, que tem algo mais, que se relaciona a tudo. Não é que eu vou ficar filosofando sem fim. A gente tem camadas que você atinge uma camada filosófica ali, mas depois quando você olha lá de cima, quando você desce, você faz tudo diferente. Entendeu? Você olhou, você abstraiu e olhou as coisas. Eu gosto de dar o exemplo do... Né, você disser, olha, chegar pro teu time e dizer, olha, precisa novas ratoeiras. Aí todo mundo vai fazer, ó, tem ratoeira de madeira, tem ratoeira de metal, tem ratoeira... Mas se você chegar e disser, olha, subir, abstrair um nível da pergunta, precisamos ficar livres de ratos. Começa a mudar. Pode ser que tenha ratoeira, pode ser que tenha química, pode ser que eu jogue uma bomba ou compre um gato. E o estado do gato pode ser muito mais contínuo, sem rato, do que ficar desarmando e comprando queijo, tudo. Então, tem com que ferramentas eu tenho para operar esse sistema em fluxo dinâmico e indivisível. E eu acho que a gente tem recursos, tem ferramentas, é só ter interesse. Eu acho que tem esperança, sabe? Tem saída. Eu tenho visto insights de qualidade que mudam padrões, criam novas condições de emergência de uma nova vitalidade organizacional. Eu estou falando do meio organizacional, mas trago para as pessoas, né? Porque no final das contas, o grande desafio é essa ânsia de controle, de tentar controlar tudo, de busca de um controle. Agora, tenta se controlar de tudo, menos a coisa mais importante que eles não conseguem controlar, que é o ego. Essa é sabe, é o meu ego, a minha empresa, o meu cargo, o meu time. É a minha IA. É a minha IA. Essa coisa que ferra, porque... Eu sei que tem um grau de individualismo ali, que cada pessoa tem uma marca, alguma coisa desse tipo, mas no meio sistêmico, para o sistema evoluir, né, eu reclamo do trânsito, porque eu cheguei atrasado por causa do trânsito, mas eu não saco que eu criei o trânsito. Eu
estava lá criando o trânsito. Não é que eu estou no trânsito, eu sou o trânsito. Então, com esse salto do indivíduo percebe que ele é parte do sistema que ele faz parte e os comportamentos dele influenciam completamente o sistema, na dinâmica do sistema, inclusive, que ele recebe, às vezes, que ele reclama. Né? Ele é parte daquilo. O sistema está configurado, o seu sistema organizacional está configurado para produzir os resultados que ele produz. Se você busca mexer, evoluir, tem que criar novas condições para ir entendendo. Isso requer um grau sofisticado de inteligência, um tipo de inteligência que é de outra natureza. E eu estou interessado nela, assim, usar como a gente hackeia, como percebe, como eu sinto o sistema e vai ajustando para que ele evolua, que encontre uma nova vitalidade ali, sabe? E não é conversa mística ou nada, é conversa, eu acho que de campo. Eu acho que existe que a lógica, um tipo de teorias, caos, complexidade de outra natureza. E agora, sem o controle, acho que o exercício maior que a gente encontra, que eu tento, acho que a chave é ajudar na percepção e talvez no controle dessa força do ego, sabe? De tentar controlar o ego. E quando a gente vê times que estão, às vezes, se destruindo tudo, é porque tem uma... Como a gente pode regular isso um pouco e ajudar esses times a terem uma vida de maior qualidade, mais respeito, uma qualidade de diálogo que consiga evoluir uma percepção. E tudo atrás de um pensamento que os leve a uma condição melhor, de menos esforço, menos gasto, menos trabalho e mais prazer. Então, acho que é uma chave que está ali e o ego é chave nisso. Como é que... E nada mais útil para o ego do que uma boa crise, né? Assim, uma crise. Então, nesse processo, a vida te chama para ter crises e te convida a evoluir como indivíduo também. Então tem o indivíduo e tem o sistema. Então eu acho que essa dança de entender não dá para separar. Você não separa quem você é quando vem para o trabalho, quem você é filha, sabe? Mãe, filha, neta, de tal profissão. Tá tudo integrado ali. Tá tudo integrado. Pô, cara, eu tô viajando aqui de um jeito... Disse pra você naquela prévia que eu estava estudando Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, e hoje especificamente eu mergulhei no capítulo 15, que a proposta de Paulo para os caras daquela igreja é que viva pelo outro, não por você. Então tem um ataque ao ego agora, dizendo assim, não é sobre você, é sobre o teu próximo. Parênteses, vamos deixar isso aqui guardado. E aí eu vou para o ponto de como a gente funciona hoje na sociedade. É um princípio utilitarista produtivo. Vale o que tem utilidade e vale aquilo que eu produzo. Fora isso, cara, não vale nada. A virtude dos gregos lá de que eu tinha que lapidar e o lance não é o que eu produzo, porque eu não sou um escravo. O lance é o quão melhor eu fico nisso. Para quê? Para nada. É só pelo ficar melhor por ficar melhor. Não funciona hoje. Sendo assim, então vamos pegar esse elemento do ego, esse elemento da produtividade, e eu penso, a IA chegou para competir. Ela não chegou para somar. Nada, na verdade, é para somar, porque quando eu desenvolvo algum conhecimento, a primeira coisa é, se eu sou uma potência mundial, eu quero usar aquele conhecimento para destruir outros países, e não para, de fato, desenvolver. Eu quero chegar à Lua e descobrir o que tem lá, não porque eu quero trazer a informação aqui para baixo e dizer, sabia que tem isso lá? Não, é porque eu quero descobrir as rochas ou algo específico para trazer combustível, para produzir mais que os outros e para ser melhor que os outros. Então, no fundo, tudo que eu sei é para que eu seja melhor e para que eu consiga mais que o outro. Com base nessa lógica, não existe um fim interessante. E eu fico me questionando por quê? A IA nunca vai ser a minha parceira nisso tudo. Dessa lógica, o que eu penso como um cara que tem que produzir algo para sustentar a família? Tô ferrado. Porque se ela vai mergulhar no complexo melhor que eu, se ela vai fazer tudo melhor que eu, cara, esse mercado de utilidades e produtividade não espera mais nada do Emerson. Logo ele vai falar, Emerson, você não serve mais. E provavelmente eu vou ter que desenvolver algum modelo de distribuição de renda para sustentar você e outras pessoas, porque vocês não vão conseguir produzir algo que vai transformar em comida, que vai dar condição. Parece um fim meio catastrófico. Mas aí eu tô tentando dizer assim, onde é que eu me distingo no final? Sabe, no fim das contas, o que é que sobe para mim? Quando
esse cara parou para pensar no modelo das ondas, alguém jogou 2 pedras, ele viu que, do ponto de vista de onde é que eu pegasse um sinal eu conseguiria fazer, esse cara provavelmente estava no ócio e ele estava fazendo algo que é: por que me interessa estudar por isso? Que fim levará a isso? Talvez um cientista pode ter passado a vida inteira estudando algo e ele não chegou de fato a conseguir materializar aquilo, mas ainda assim aquilo valeu, porque talvez um pedaço disso contribuiu para o entendimento do todo. Einstein, ele não partiu do zero. Né? Você tem outros cientistas que descobriram coisas que fundamentaram e deram condição para que ele desse esse próximo passo. No fim, tá vendo que eu tô tentando ser um pouco utilitarista e produtivo agora? O que sobra do Emerson, o que é que o Emerson tem que a máquina não terá? A máquina subsiste sem o ser humano, é quase como a Matrix, ela se alimenta da energia deles. Um precisa do outro no fim das contas. Ela sozinha não fica, o ser humano sozinho provavelmente não vai saber lidar com a natureza e com as coisas. Charles, não é nenhuma pergunta, é um desabafo. Não sei se eu consegui. Sim, eu só acho que tem várias premissas que você está carregando nessa tua visão de futuro, ou seja, nesse teu cenário que você tá traduzindo. Uma delas é que é sempre competitivo, ou que essa máquina... E pode ser que também... Agora, vou te dar outra possibilidade. Imagina que fantástico seria... Cara, o poder... E eu tenho usado essas coisas mais avançadas de AI e tudo. E se você sabe fazer uma pergunta, quando o melhor do Emerson com o melhor dessa máquina, é fantástico o que o Emerson vai ser capaz de fazer. Então, a gente vai descobrir curas para doenças, novos materiais, ou seja, o benefício, como toda tecnologia positivo, também é fenomenal, como foi a energia nuclear. Então, eu acho que tem vários cenários possíveis, vários futuros possíveis aí, e tem futuros que podem ser melhores, mas tudo vai depender de como que a gente vai usar e que tipo de humanidade que a gente vai querer, então, como o sistema. E o sistema eu acho que vai evoluir, ele vai mudar. Você deu uma possibilidade que é talvez ter um valor universal que as pessoas recebam para viver alguma coisa desse tipo, mas eu acho que são vários cenários, a gente não consegue especular como vai ser. Eu só acho que tem uma possibilidade também de muitos benefícios quando a gente usar isso para o bem também. Eu sei dos lados do mal, eu sei que estão sendo desenhados agora robôs que vão ter guerras com esses seres autônomos, ou seja, vão ter soldados artificiais extremamente hábeis, assim, vai ter guerra. A gente usa essas tecnologias e essa corrente, a corrida louca, psicopata, olha a qualidade dos nossos líderes, né? A incapacidade de lidar com complexidade são... Então, assim, tem desafios gigantescos, a gente sabe, mas tem possibilidades também ricas. Eu quero tentar trazer mais isso. Para mim, o grande futuro da nossa coisa é como, e eu fogo isso, falar disso, mas como cientista falar disso, mas como que a gente traz alma para o jogo, sabe? E eu sei, recente passei por uma crise assim de alma, uma crise de saúde, que depois, na verdade, eu refleti, foi uma crise de alma. Eu tinha... pelo intelecto, pela uma capacidade de interesse e curiosidade descolado um pouco do corpo, ou seja, a minha poder de abstração e vai, que eu fui perdendo a minha alma. No sentido de, eu estava me desconhecendo, não era mais eu que estava ali, não era mais aquela criança com brilho nos olhos, sabe? A vida foi me levando, eu fui tentando, vocês falaram de Jesus fala disso, né? Cuidado, porque nesse processo de tentar ganhar o mundo, você pode perder a sua alma. E eu acho que aconteceu, de certa forma, comigo. Eu me distanciei de quem eu era, de quem eu sou, da minha alma. E a alma é essa psique. A alma é esse meu ordem implícita. É o que está por trás do meu muro e que está lá a minha noção de estética, do belo, tá a minha sensibilidade, tá o meu insight criativo, tá a paixão, que eu amo, que eu odeio, tá tudo lá dentro. E é a camada do meio do sanduíche entre o espírito e o corpo. E às vezes a gente, nesse processo que a gente fica louco de tentar ganhar aí esse mundo louco, a gente perde a alma, perde essa camada
de quem está dentro de mim, quem está falando comigo, quem está sofrendo, quem está... nada melhor do que uma crise. E eu, de novo, foi numa crise, eu acho que tem vários degraus nessa crise. Tem um primeiro degrau, e antes da crise, né? Tem o degrau da ilusão, que eu acho que é uma camada da ilusão, onde eu acho que eu sou alguém. Você falou me lembrou de uma música do Raul Seixas, você falou de Raul Seixas naquela hora. Tem uma música que chama Ouro do Tolo, né? Eu deveria estar contente porque sou um carro de um dito cidadão, ganho tantos mil por mês, eu devia agradecer ao Senhor por ter vencido na vida, por comprar um carro 73, por ir dar pipoca aos macacos no domingo, usar do zoológico. Ele vai contando a história, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada isso engraçado. Ou seja, tem um plano da ilusão que ele estava, poxa, eu sou isso, sou tal carreira, eu tenho uma família, eu tenho isso, tenho um salário, tá, né? Ele está na ilusão de separação que ele é. E aí ele começa a entrar em crise. E ele sai desse lugar de eu sou alguém para, na crise, ele vai, poxa, mas eu que não me sento num trono com a boca esquenta, no apartamento, com a boca esquenta, esperando a morte. Aí ele começa a entrar em conflito de alma, um conflito de vida. Ele faz uma pergunta existencial. E a gente quer fugir das perguntas existenciais, né? Nas organizações, entre nós mesmos, tem que ter capacidade de fazer perguntas existenciais. Mas a crise vem e não te dá escolha. Tem um grande amigo meu que ele diz que ou a crise vem de mão dada ou ela vem arrastada. E aí, quando você recebe a crise, você tem um plano que você sabe, você se sente ninguém, né? Você cai tudo, você vai para o chão. E quando você vai para o chão, você tem alternativas de voltar quem você era, porque tem uns amiguinhos que dizem, não, volta lá, Emerson, você tem um emprego, é um dito cidadão, tal, volta lá. Você pode voltar e você desperdiçou aquela crise, você voltou sem ter... Mas se você sustenta a crise e passa pelo estágio que eu não sou ninguém, que a percepção que eu ninguém. E na crise é pesado, eu passei por uma pesada, porque é uma crise existencial, uma crise de alma. Se você sustenta e aguenta o tranco, que não é fácil, tem hora que você pensa em desistir, né? Desistir de, putz, por que eu vou ficar? Talvez eu fique mais um dia de teimoso. Talvez você vai conversando ali, jogando, para ver até quando você aguenta aquilo tudo. Às vezes é uma questão relacional, às vezes é uma questão de saúde. No meu caso, começou com uma questão de saúde. É uma crise assim, de te colocar as questões existenciais. Mas se você sustenta, você vai para outro patamar quando você passa dela. Que eu acho que é um patamar, eu chamo de um patamar de compaixão, de empatia. Agora eu sei o que é chegar na lama. E aí quando eu olho para alguém que tá em dor, está em crise, eu sinto a dor do outro. Então tem algo que acontece entre o se sentir ninguém e ter sofrido e começar a se recuperar é um ganho de compaixão de outra dimensão. Eu volto a sentir. Quando eu digo eu estava perdendo minha alma, que eu estava muito utilitário, muito operacional, focado todo no meu conhecimento, na coisa do conhecimento, como que é, o meu conhecimento, como que fosse meu, muito no ego, o ego controlando tudo. Ele estava controlando a minha vida, eu fui puxado por ele. E a crise vem e diz, tá, tu não é nada. E tu tá longe, muito longe de Deus. Estamos muito longe de Deus. Mas a crise te dá um ganho, um presente, que é a compaixão. E aí você olha para uma pessoa que está precisando, você sente a dor, você sente a pessoa. Agora eu olho para o garçom que está me atendendo, no olho. Ele não é um instrumento da minha vida, tá? Não. Eu agora percebo coisas que eu não percebia. Eu digo qualquer pessoa, né? E tem um grau. Eu acho que ainda assim, mesmo com compaixão, você pode voltar e descer lá para a escada, o degrau 1 e voltar a ser o alguém do ouro do tolo lá, do personagem do personagem da vida que você está representando. Mas tem um degrau que eu acho que é um último degrau, que é um degrau de transcendência, que é após a compaixão, que é um degrau do filme Arrival, um degrau do holomovimento, onde você não consegue quase, eu acho, a gente não consegue estar lá toda hora e ficar lá. A gente fica nesse processo, mas de vez em quando você experimenta ele. E esse lugar é um lugar que você sente que está
tudo conectado e você é o trânsito, você é o holograma. É um lugar de insight que você diz, poxa, sabe, eu sinto talvez a presença do divino, eu sinto a minha alma naquela coisa e eu estou presente, Então, eu estou dando referências, assim, eu acho que alguns exemplos, você pega por exemplo, um cara que eu gosto muito, eu adoro os vídeos dele, do Jim Carrey, é um cara que ele passou por várias crises, assim, tudo, e você vê nas falas recentes dele esse processo de costume, repertório de transcendência, repertório de que, cara, tem uma camada mais ampla ali, tudo. E eu acho que as pessoas conseguem, todo mundo está acontecendo isso na vida de várias pessoas, que vai alcançando, às vezes, uma experiência espiritual, às vezes no meu caso, um retorno a uma fé que eu tinha esquecido, porque a ciência me levou por um caminho que eu achava que tinha certeza e tinha as explicações, que no final eu mantenho o cientista, mas eu resgato a minha fé e faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então ela está presente. E eu escolhi hoje não mais se despir. Eu só quero ela. Eu só quero estar com a alma comigo. Eu não quero perdê-la novamente. Então, eu quero fazer projetos que os líderes tenham alma. Eu quero fazer projetos que não tenham outros interesses. Eu não quero fazer projeto para aquele degrau de ego e quem controla. Vamos fazer isso para poder ficar bonito na foto ou coisa desse tipo. Não. Eu puder escolher, eu não estou interessado nisso. Eu estou interessado em ajudar quem está na crise, em ajudar na compaixão, talvez, em ajudar na transcendência, dizer assim, cara, estamos com a alma presente. Como a gente pode criar esse mundo? Então, é um processo individual de busca por isso e aprendizado. E às vezes a vida te chama e te dá umas cacetadas que você precisava. Talvez não fosse numa magnitude do que eu recebi, eu não tivesse recuperado a minha alma, no sentido assim, né? Então eu tô... E eu acho que isso é a coisa mais importante, tem tudo. Então eu antes confiava no meu intelecto, sabe assim? No arsenal de modelos, de frames, de lógicas que eu carregava aqui dentro. Mas hoje nem isso interessa. Às vezes não precisa nada disso, sabe? As melhores conversas, projetos, experiências, provocações que eu tenho feito, eu não tenho mais nada. Eu não levo computador, não levo, sabe assim, vamos contar história. Então volta, vamos boas histórias que têm vida, que têm alma, que está presente, e aí você tá ok o silêncio, tá ok o tempo. O tempo é não linear, então o que é 2 horas? Pode ser que sejam 5 minutos, pode ser que sejam 2 horas, 3 horas, um dia inteiro, uma semana. A gente não sabe. Então, tudo fica, eu sou parte do holograma e o todo está em mim e eu estou no todo, né? Está tudo ali mediado por uma totalidade, feito um oceano. As ondas são representações efêmeras, passageiras de um padrão, certo? Toda praia tem a onda lá na praia. A onda passada influencia a onda futura, porque, né? Mas não é que a onda A cria a onda B, mas a onda A é uma manifestação do oceano, da totalidade, né? Que passa e influencia a outra, mas cada onda é diferente, porque um vento bate, cada onda é diferente uma da outra. E uma influencia a outra através de uma causalidade circular quase mediada inteira pelo oceano. Nenhuma onda deixou de ser oceano. Era uma manifestação do oceano. Então, se eu entendo que eu sou uma onda desse oceano, mas eu sou o oceano porque eu sou onda também, está dentro disso tudo, é outra percepção. E tudo que acontece em qualquer lugar do oceano, acontece em mim também, está acontecendo em tudo. Então, eu estou no projeto, eu estou aqui, tudo que eu experienciei está aqui nessa mesa, como vocês estão, toda a percepção, assim, a gente está disponível e colocando coisas que estão todas aí, está tudo presente. Então, se eu tenho acesso a isso, se eu reconheço isso, eu posso ter acesso, posso usar isso, posso aprender com isso tudo. Agora, é diferente de eu fragmentar e vir aqui dizer, não, olha, eu estou fazendo um podcast e ele vai ter pergunta e eu vou responder e eu já venho com minhas respostas já pensadas, o que é que vou querer dizer, porque é mais uma palestra do que uma troca. Então, desarma e vamos
se entregar nesse processo desse fluxo. É desse fluxo que eu estou falando. Parece esotérico, algumas coisas desse tipo, mas é muito lógico, é muito útil, sabe? É completamente diferente do que... Então, para terminar só essa fala, tem uma frase que eu gosto muito, a gente falou de estética, de um poeta francês, Honoré de Balzac, ele dizia que elegância é fazer tudo diferente das pessoas, simulando fazer da mesma maneira que elas. Então, assim, uma pessoa elegante, ela anda diferente, ela senta diferente, ela pega no garfo diferente, ela come diferente, ela simula fazer igual às outras. Sabe assim? Mas a essência, fundamentalmente, é totalmente diferente. É de uma diferença clara. E essa diferença vai se percebendo, putz, não, ali é de outra... Tem uma elegância, tem uma coisa. Então, eu acho que a estética nova, a gente precisa de uma nova estética para o nosso país, a gente precisa de uma nova estética para o mundo. Uma estética onde o bonito seja ser sensível, buscar sabedoria, conseguir subir, não ficar naquele nível rasteiro, sabe? Pragmático, utilitário. E eu tenho um range. Quer subir comigo? Vamos conversar filosoficamente? Vamos descer e fazer um planejamento, ou fazer uma tática, ou uma estratégia? Vamos. Assim, a gente tem range. Eu não sou civil para isso. Quem sou eu? Nem sei o que eu sou. Onde está a minha borda? Eu tenho acesso a tudo. Se eu sou tudo, para que eu vou me restringir? Então, toda tentativa de divisão e separação é artificial. A gente está muito mais solto, muito mais acesso a isso. Então eu posso olhar, e aí chegando na tua pergunta, eu posso olhar esse fenômeno que está acontecendo, essa coisa histórica que está acontecendo, essa máquina, e achar que é separada de mim, e que eu vou usá-la, ou eu vou competir por ela, vai ser essa competição toda. Isso é um jeito de pensar. Eu também posso pensar que isso é parte de mim, que eu ajudei a criar, e que eu e ela vamos, de alguma forma, nos integrar de uma magnitude. Hoje ela está fora. Mas imagina se há uma convergência cognitiva com essas máquinas. Imagina se Emerson aqui tiver agora o chip de toda a física, toda a equação, toda a espiritualidade, de todas as religiões. Sei lá. Vum. Olha. Eu acho que é tanta coisa que a gente teria que ter um treinamento para conseguir navegar. Tipo assim, será que a gente aguenta isso? É outra pergunta. Mas imagina se a gente puder se unir, se a gente não olhar que é separado e olhar como faz parte da mesma sopa, pode ser interessante. Desculpa se eu falei mais. Não, é que agora é aquele momento, Ariano, sabe, que eu tô tentando o silêncio. O teu livro me fez tirar um outro livro da prateleira. Eu tirei o Abolição do Homem, do C.S. Lewis. E basicamente o que você me despertou na leitura, e você fez isso exatamente agora, quando você disse sobre eu perdi a minha alma, mas eu resgatei de volta. Basicamente, acho que a destruição do homem, ela vem desse processo de separação. Porque na proposta divina, na proposta de Cristo, nós estamos no todo e somos o todo. Eu não preciso de todo o conhecimento, mas uma vez que eu sei que essa minha contribuição contribui para o reino é esse todo, né? A destruição do homem está em quando eu desconecto ele disso e digo, você por si só tem a capacidade de tudo e vai resolver todas as coisas. Aí é a canseira, é a depressão, é o burnout, seja lá o que for que tem esse negócio. Porque você perde a dimensão do todo, sabe? Você me... E só te interrompendo e complementando a tua fala, eu acho que era isso que Jesus estava falando. O seguinte, ele dizia, que adianta você ganhar o mundo e perder a tua alma, né? E aí ele dá a dica de como não perder. E de novo, como sempre, contra-intuitivo. Né? Jesus tudo era contra-intuitivo. Ele andava com, não os bonzões da época, mas a turma que ele andava é a turma da pesada. Para ele, sei lá, o pobre é rico, o que chora é feliz, tudo é contra-intuitivo. Então, olha a sacada que ele dá. Que a dica dele era o seguinte, você quer não perder tua alma? Entrega. Você quer perder? Tenta controlar. E entrega para mim. Entrega, me aceita e entrega. Ou seja, ele dizia que a sacada era se entrega para esse fluxo, se entrega para a vida, se entrega para essa
para essa lógica, ordem implícita que está lá atrás do muro, que vocês não alcançam ainda, mas se entrega nisso, que tem um plano por trás, que tem uns cortes que eu faço aqui nesse papelzinho dobrado, que vocês só estão vendo aí o padrão, mas tem algo aqui. Então, assim, se entrega para tentar entender isso. Então, assim, é louco isso, porque é se perdendo que você se acha. Putz, cara, é louco, né? É muito louco. Assim, ó, eu não sou um cara que navegou por todo esse teu conteúdo, mas ao ler o teu livro, eu me encontrei muito com esse modelo pro qual eu entreguei a minha vida, sabe? Eu não me assustei porque a proposta de renovação do entendimento, inclusive nessa carta que eu tô lendo de Romanos, no capítulo 12, ele vai falar: eu vou te dar uma nova maneira de pensar. Ele usa uma palavra grega que é... Metanoia. Muito obrigado. E a partir daquele momento, quando eu tive a oportunidade de adentrar esse mundo, eu falei, cara, isso é muito louco. A sofisticação que você tem por conta de tudo que você já navegou, dá a condição de você experimentar mais desse todo e ver essas nuances. Mas, ao mesmo tempo, a minha avó, que não sabia ler, experimentou isso também. Isso. E você diz isso exatamente. Isso. Não é a quantidade de coisa que está aqui dentro, porque, aliás... nas suas palavras, você deu uma grande volta para, no fundo, encontrar a alma e dizer, peraí, ela estava aqui, estava o tempo inteiro. E eu vejo, a minha avó, ela conseguiu entender esse negócio, porque ela mergulhou nessa lógica e que para ela chegou como uma história. Não foi uma grande fórmula matemática, foi... Deixa eu te contar uma coisa. Se entrega para um negócio que você não sabe o que é, você não entendeu os cortezinhos no papel que eu fiz, mas se você vier para cá, você vai entender que o teu choro é alegria. Isso. E é louco isso, né? Porque é uma volta, você falou bem, é uma volta disso. Quando eu escrevi esse livro, era via puramente... Eu estava namorando com essas coisas que eu estou agora processando, mas de um plano puramente intelectual. Eu cheguei a essas teorias, assim, eu encontrei, minhas leituras me levaram, passei, sei lá, 15 anos lendo, me tornei um dos experts de David Bohm, lendo o David Bohm, todo processando, lia todos os críticos, todos os seguidores, de certa forma, mas eu cheguei a essas teorias da física que explicam, que namoram com a ordem implícita, o que está atrás do muro. Eu estou interessado pela sabedoria, porque onde é que está o insight? De onde vem esse meu sentimento? De onde vem o insight? De onde vem o belo? Eu estava interessado por isso. Por uma via racional, intelectual, não emocional. Então, eu estava com dificuldade de sentir, de chorar, de emocionar. Hoje, cara, eu integro. Então, depois de levar uma pancada, você aprende e tem um grau de... integra também o sentir, sabe? Eu assisti um filme, você falou de um filme, e eu puramente via o roteiro, a história, mas não entregava pro filme, assim, no sentido de dizer, poxa, agora entrei no filme. E não precisa... Não é o quanto você sabe, é como você pensa. Então, a minha história sempre foi a minha origem ali, tudo da curiosidade, tudo é assim, será que eu estou pensando da melhor maneira para esse tipo de desafio? Então eu tento resumir, se eu tentar, que eu quase não consigo, o que é que eu faço um pouco nas organizações é ajudar a refletir sobre a maneira que a gente está refletindo. Lógico, tem muito mais coisa disso, mas no fundo, na essência, vamos conversar e ver se não existe jeitos de pensar mais sofisticados que possam ajudar a gente, levar a gente para outro lugar. Sabe, é sempre nessa... Porque existe um pensar. E numa organização, numa casa tem uma história que se conta, né? Numa empresa tem uma história, tem uma narrativa, tem uma história que os líderes abrem as reuniões, tem sempre uma história que o corredor, que a Rádio Peão conta. Ali monta-se os capítulos, tem uma história que rege, um significado que rege aquela dinâmica sistêmica. Vamos pensar, vamos ver se ela está coerente com o que a gente quer, porque às vezes a história que está sendo contada não está coerente com a intenção, concorda? A gente tem hoje estamos vivendo uma história que a gente diz que quer salvar o planeta, mas a gente opera incoerentemente com isso. Se a intenção for essa, não é o que a gente está fazendo. Parece que a gente está operando querendo destruir o planeta. Ela é incoerente. Então busca por uma coerência de vida, sabe? Disso tudo. E tem o lado técnico, eu não queria
dizer que então você está se jogando no complexo e esquece o complicado. De forma nenhuma. O complicado nos ajudou muito. A gente descobriu a cura, voa. A gente tem muita coisa que a gente desenvolveu, tecnologias e evoluções que foram feitas pela lógica, pela física, pelo lado cartesiano, matemático duro, não tem problema. Agora, eu só acho que tem mais. Tem coisas de fluxos dinâmicas que extrapolam. Já existe uma nova ciência, ciência do caos, da complexidade, da lógica fluida ou fuzzy, que explicam sistemas complexos e a gente às vezes não consegue explicar exatamente como ele opera, mas a gente sabe que tem dinâmicas ultra sutis e interferências e fluidos nessa dança que explicam. Então, eu estou interessado nisso, mas tudo é recurso. Não é em detrimento de um esquecer outro. Não, é como que a gente aproveita. Quanto mais range, mais recurso, mais capacidade de mergulhar, né? De altitude para cima ou mergulho para baixo, não importa como você queira descrever. Olha, já estou dando dois. Tem gente que diz, né? Eu costumo dizer para cima, é o avião que take off e vai e abstrai. Então, outros dizem, não, é um U e tem que ir lá no fundo do U. Então, não importa, é só jeitos. E é legal que tenham dois, pode ser que tenham mais do que dois, né? Tem vários. Para tentar entender o que a gente está vivendo, como a gente pode interagir e evoluir. Para mim, essa é a pergunta: como é que a gente evolui, né? Picos e vales. Bom, por fim, do ponto de vista da minha pergunta, não pela conversa, porque eu acho que aqui a gente jamais poderia dizer que a gente chega a conclusões, a gente chega em considerações de prosseguimento, talvez. Exatamente. Né? Para quem está ouvindo. Mas por fim, agora no ponto o primeiro episódio da temporada, sentou aqui a Melissa e num bate-papo com ela, prévio, né? A gente sentado na mesa antes de gravar, eu disse que se não fosse aquilo que Cristo fez em mim, eu acho que hoje eu seria um cara depressivo e eu não sei, um cara que sofreria demais por tudo que está por vir ou pelas coisas que acontecem à minha volta. Charles, eu tô dizendo isso porque como naquele momento em que eu conto para você aquilo sem que fosse uma pergunta e você entendeu, eu não encontrei uma proposta e talvez, veja, talvez qualquer um pode dizer, cara, mas o quão longe você foi? Acho que ser humano nenhum pode ter a condição de ter todo o conhecimento, mas em muitas das coisas que eu vi, eu não encontrei uma proposta que conseguisse acalmar minha alma, trazer essa paz, entende? E eu vejo como a dinâmica das coisas, eu digo, como é que o ego vai se resolver? Para mim, não há solução para isso, do ponto de vista humano. Não há a maior inteligência que pode vir, ela não tem condição de sanar algo que é simples. E você trabalhou muito bem o conceito de simplicidade e simples. Simples não significa que não é profundo. Talvez é a única coisa que eu enxergo, mas o que está por baixo daquilo, muitas pessoas desenvolveram muita coisa para tentar explicar. E o que eu encontro, por exemplo, na Bíblia é um negócio chamado pecado, que talvez seja uma transcrição simples, mas que reflete a desconexão do homem com o todo, com o Criador, ou com aquele que supria com o alimento da alma, ou que Jesus usa com a mulher no poço, que é a água da vida. Se você beber, você nunca mais vai ter sede. Cara, o que eu quero dizer é que talvez, ou eu tenho quase certeza, se eu não tivesse encontrado isso, Charles, eu não sei como eu lidaria com as coisas que acontecem à minha volta. Sabe? Eu sou perfeito? Lógico que não. Eu contribuo para o trânsito aumentar e muitas vezes eu digo que a culpa é dele? Sim. Grande parte. Já fiz algo mal para alguém? Com certeza, cara. A única coisa eu escolhi ser escravo desse modelo de pensar ou ser escravo do Deus que falou que me alimenta. De um dos dois eu vou ser. A escravidão está mas de quem eu quero ser? Escravo da busca do conhecimento eterno ou escravo desse que falou, calma, vem aqui. Entenda que talvez esse sofrimento que vem para você agora é porque eu quero construir um caráter, essa formação. De novo, não é uma pergunta, porque isso aqui não é pergunta, isso é um bate-papo, sabe? Então eu me encontrei nesse material não só para um episódio, mas foi um negócio tão gostoso, porque eu falei, você me levou
algumas estruturas, alguns modelos de pensamento que foram sensacionais, cara. Que bom. E eu vou te falar, obrigado pelo teu exemplo, assim, testemunho aí de como tá evoluindo, né? E a tua não é diferente muito da minha, porque eu acho que a gente falou de história e eu acho que a palavra aqui é como esse ser que quase insignificante dentro de um universo tão grande assim, mas não é insignificante, porque se não fosse, se fosse insignificante, não teriam, sei lá, forças, digamos, espirituais tentando, competindo por nós, ou alguma forma em nós conflitando. Mas eu acho que a gente falou muito de história também. E o que você contou é também a história mas é uma história diferente. Essa história que a gente está falando é uma história de redenção. É uma história de... E não é de reconexão por causa da culpa, não. É uma história de redenção que nos dá sentido e acalma e convida a alma a estar de volta, a estar presente. Então, assim, eu também me reencontrei nessa história. Eu tinha conhecido essa história no passado e tinha me afastado dessa história. E a história é uma história de redenção que dá sentido. E que dá sentido por isso, que não precisa nada do intelecto. Então, hoje depois de ter lutado, e ter um PhD para mim foi uma luta, uma conquista no sentido... Hoje demorou muito tempo para eu não é que ela é boa, fez parte de mim, mas não é mais a mais importante. E não precisava nada disso, porque a história de redenção que eu precisava veio por outro caminho, veio de outra natureza. Então qualquer um pode ter acesso a essa história de redenção. E não é à toa que a humanidade tem essa história de redenção mais de 2000 anos, e não foi um maluco que propôs, que falou. Ou seja, eu, depois de ver nesse holograma várias coincidências que não eram coincidências, a minha vida é um exemplo e um milagre dessa coincidência, eu estou super confortável com possibilidades de que milagres acontecem, que eu não entendo o padrão da figurinha quando abre o papel, mas, cara, eu sei quem é o dono da tesoura. Então, assim, eu estou super confortável com isso também. Agora, a pergunta é como que a gente, sei lá, pode ser usado para trazer essa história, ou qualquer história que dê esperança, né? Porque a gente está vivendo épocas sem esperança, sem curiosidade, está tudo muito enlatado e querem que a gente pense de um jeito. Então, ao mesmo tempo que essa liberdade intelectual, isso é liberdade em todos os sentidos, é a liberdade que libera para estar livre e considerar, escutar e pensar em várias histórias, né? Conceber várias histórias. Então, assim, brigadão por estar aqui. Eu acho que é o tipo de conversa que não tem não linear, não tem começo, meio nem fim. E contem comigo. Acho que tem vários ângulos e perspectivas, e se a gente puder, sei lá, sair de alguma forma preenchido, né? Assim, alguma coisa que parece que tem um bom... As almas estão presentes, está tudo bem, tá válido pra caramba. Se ganha, um aprende com o outro, né? Que 10, cara. Você imaginava, Fer? Não. Não há como determinar, como aquele líder que disse: eu sei o que vai acabar, eu sei o que vai dar. Cara, eu não sei daqui a 2 minutos, cara. Eu não tenho 2 minutos pra frente, só agora. E eu acho que ainda tenho o controle, mas também não tenho. Obrigado, Charles. Carmita, muito obrigado por ter colocado aquele livro na mesa e mais por ter feito essa conexão. Você se deixa à disposição, Charles? Eu vou dizer, cuidado com isso, porque nós vamos dizer, outros episódios mais podem acontecer. E se você curtiu isso aqui, eu estou interessado em ler outras coisas que você escreveu e desdobrar nisso, assim. Você sabe que a gente tem vontade de fazer um clube do livro aqui? E nós vamos começar. Vai vir não que a gente já não destrinchou, tá vendo? Isso aqui é parte de um clube do livro, que nós trouxemos hoje um livro para essa mesa. É um experimento.
Mas a gente quer fazer isso com outros também. Então eu queria deixar você à vontade para dizer, se você curtiu esse programa e esse formato, pegando com a última pergunta, o que é que então eu posso fazer para levar outras pessoas a pensarem ou a desconstruírem os modelos em que elas estão para elas conseguirem começar a mergulhar nisso aqui? Esse episódio é uma tentativa, e se uma pessoa chegou até aqui e entendeu, nós conseguimos. Você escreveu sobre isso, então se 1 milhão de pessoas lerem, nós temos certeza que elas sairão diferente. É muito gostoso porque eu cheguei um e saí outro. Em todo momento é assim. Diante de qualquer coisa, tá? De coisas muito legais como essa, desse livro, ou de coisas muito ruins também que me fazem sair outro e dizer, eu não quero repetir esse padrão. Isso aqui tá distante. Então, sinta-se assim, convidado e as portas abertas desse lugar, porque temos muito a aprender contigo. E a audiência também, eu tenho absoluta certeza. Obrigado, conta comigo. Contem mesmo. Tô dentro desse plano aí de vocês. Fechado. Até o próximo episódio. Obrigado. Tchau. Tchau.